Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Olha com quem eu tô aqui hoje, Eduardo Bolsonaro. Fala pessoal, tudo bom? É o seguinte, ó, eu vou falar uma coisa logo de cara, vou rasgar cedo um pouquinho. O negócio é o seguinte, hoje é que não dá pra ver aqui, mas hoje é sexta-feira, 5 horas da tarde. A primeira impressão que eu tive, um deputado que trabalha sexta-feira de tarde, velho. Ainda mais pra falar com um blog pequenininho, que é o meu. Nada, isso que bacana pra caramba. Ainda mais uma semana que teve feriado. A gente fala com todo mundo. Você não tem noção das pessoas que vão no nosso gabinete, pessoas que têm nem 100 seguidores no YouTube, a gente fica lá e fala com o pessoal, porque eu sou muito mais falar com esse tipo de pessoa que não vai fazer sacanagem de edição, que não vai ali querer sacanear a gente a todo custo, né, só para nos denegrir, do que falar para uma revista de grande circulação que está ali só para te metralhar. Pra metralhar. Uhum. Beleza. Cara, é o seguinte, primeira coisa que eu ia falar é a primeira pergunta pra gente abrir assim, ó. Todo mundo te associa ao deputado Jair Bolsonaro. Uhum. Qual que é a sua maior semelhança e a sua maior diferença do deputado Jair Bolsonaro? Eita, maior semelhança? Olha, talvez seja assim? na pegada ideológica. Então, assim, realmente, a gente entrou na política, é que o pessoal não tem noção do quanto estressante que é. Eu costumo dizer que na Polícia Federal, óbvio, né, o estresse era na política é totalmente diferente. Mas quando você entra na política, você perde a sua vida privada. Você está ali 24 horas por dia. Então, assim, você vai daqui na padaria, se for para conversar com alguém, de repente, até uma pessoa que não gosta muito de você te encontrar ali para te criticar, tem que estar preparado para tudo. Mas, assim, eu acredito que a pegada ideológica é o que eu mais me identifico com meu pai, com Jair Bolsonaro. E o que eu menos me identifico, poxa, é complicado, hein? Cara. É que ele é Palmeiras e eu sou Botafogo. Não, mas olha só, não tem como você pensar 100% igual a ninguém. E o meu pai não foge à regra. Acho que eu concordo com ele 99,9%. Mas o 0,01% é vagabundo. Porque a criação dele foi no interior de São Paulo. Eu já fui criado mais no Rio de Janeiro, uma cidade grande. Outros anos, outros tempos. Então, com certeza são gerações diferentes, mas eu respeito a posição dele, ele me respeita a minha posição, e sempre, pelo menos até agora nas temáticas políticas, tem convergido naturalmente todas as nossas posições. Sim, até na PEC 241, tá? Cara, isso é uma coisa até, não estava na pauta, mas eu vou falar. Eu achei uma coisa legal isso, porque mostra que, vai parecer que eu estou rasgando cedo aqui, mas é uma coisa que eu acho mesmo. Eu acho assim, mostra uma coisa genuína, uma coisa de opinião. Não é aquela casadinha, sabe? Porque quando tá todo mundo casadinho, ninguém tem opinião. Cara, a gente conversou sobre a 241, a gente falou pra caramba, a gente discutiu e etc. Ele estava preocupado com os militares sim, porque os militares não têm mais gordura para queimar. É o que ele fala, né? Um general chega no final de carreira, depois de 40 anos, recebendo metade do que qualquer cara que passe ali na AGU, no TCU, na ABIN, enfim. Eu acho que tem essa disparidade grande. Então, ele é preocupado com o eleitorado militar, que ele representa também, mas com certeza ali os debates que a gente fez, poxa, a pós-graduação que eu estou fazendo de escola austríaca, que é em economia liberal, umas pessoas vieram dar porrada em mim, tá querendo ganhar voto de liberal. Eu falei, meus caros, votem quem vocês quiserem, tá? O voto é secreto. E se eu não for reeleito, tomo conta da minha vida, sem problema nenhum. Ninguém tem aqui na política por feitio, porque achar que é honroso, é de vangloriar-se, dizer que é deputado. Negativo. Grande merda ser deputado, tá? Meu sangue é vermelho igual ao de todo mundo aí, e o que pega pra vocês, pega pra mim também. Legal. Nós vamos falar aqui sobre alguns temas que a gente discorda e alguns temas que a gente concorda. Vamos Perfeito. lá, então. A primeira coisa, eu queria entrar, eu vou fugir um pouco do praxe, tá? Mas apesar disso, eu preciso falar que é uma coisa até pessoal. Fica à vontade, Arthur. A gente está no bate-papo aqui em casa. Sobre religião. Você confiaria num ateu? Com certeza, por que não? Com certeza. Você acha que a moral não está ligada à religião? De forma nenhuma. E você desconfiaria de um católico? Olha, eu acho que confiança, meus caras... Eu falo o seguinte, como é que é o ditado? O discurso convence e o exemplo arrasta. Você acha que eu vou colocar uma pessoa para ser empregada comigo só porque ela é de tal religião? Eu acho que ateu, evangélico, católico, macumbeiro, qualquer coisa, meus caras. Eu convivi muito tempo, uma das minhas melhores amigas na época, a Carolina Salgado, ela era da Ubanda, e zero problema com relação a isso. Eu acho o seguinte, se você estiver disposto a fazer o mal, isso aí vai voltar contra você. Acho que isso daí é a máxima, né?
Mas, de fato, moral e religião, eu não acredito que tenha uma... Não vê uma ligação. Você não pode sair de cara com esse preconceito e falar, o cara é ateu, o cara não vale nada. Ou achar que, o cara é de tal religião, ele vale muito. Não, mas isso aí você vai vendo no dia a dia. Isso aí é confiança. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Muitos conservadores, eles têm uma ideia de uma intersecção entre a política e a religião. O que você acha disso? Uma intersecção entre a política e a religião? Poxa, Arthur, eu discordo de você. Eu não acho isso. Eu acho o seguinte, que, por exemplo, o povo evangélico que elege muitos deputados, se nós formos parar para pensar na quantidade de evangélicos que existem no Brasil, vou chutar em torno de uns 30%, certeza, nem 30% da Câmara é formada por deputados oriundos desse segmento evangélico. Eu vejo sim que esse pessoal que dá porrada em evangélico, dá porrada na igreja, tenta ridicularizar pastor e etc., eles querem o quê? Eles querem que os evangélicos parem de falar de religião, que aí sobra mais tempo para o sindicalista, sobra mais espaço ali para o pessoal da esquerda. Aí sim. Ora, eu sou policial e o nosso pessoal discute política. O pessoal aqui do comércio aqui com certeza também discute. Por que o pessoal da igreja não vai discutir? Porque eles veem projetos com ideologia de gênero, que é uma afronta à família, e eles preservam a família. Enfim, a vida de todo mundo passa pelo Congresso. Eu acho que idiota é a pessoa que não se organiza e não fala de política, porque aí ela está dando oportunidade que outras pessoas falem por ela. Entendi. Então assim, você acha que cada um tem a sua convicção, a sua intersecção entre aspas, política e religião dentro do seu indivíduo e dentro das suas convicções. Sim. Tem gente que acha que a maconha é a coisa mais importante no mundo e vota no candidato só porque ele fala que vai liberar a maconha. Por que o cara não pode votar ali num pastor que tem um convívio com aquela pessoa, fala ali as coisas que ela gosta, que ela também concorda? Eu não vejo problema nenhum nisso daí, não. E outra coisa, radicalismo é lá no Oriente Médio, no norte da África, onde o pessoal corta a cabeça, onde a mulher tem um clítoris decepado. Ali sim, a gente pode começar a discutir alguma coisa com relação à religião e política, onde o Shah, onde o 01 do país, o presidente do país, é alguém que sempre vem dessa parte religiosa. Aí sim é um radicalismo. Entendi. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Um pouquinho entrando ainda nessa intersecção religião-política. Você acha legítimo o governo financiar de alguma forma, por exemplo, uma manifestação religiosa? Eu não concordo. O meu irmão, que foi candidato a prefeito lá no Rio de Janeiro, ele falou, né, que não, ainda mais nesses tempos de vaca magra que nós estamos passando, né, que ele não daria um centavo para a parada gay. Beleza, é um movimento que se autossustenta, não tem porquê ter o incentivo do governo, assim como também a Marcha da Família. É lógico, você vai colocar ali a PM à disposição, porque é uma aglomeração de pessoas, de repente uma estrutura de estacionamento. Agora você pegar dinheiro e investir, porque, Arthur, se você coloca na parada LGBT, você vai ter que colocar na Marcha das Vadias, você vai ter que colocar na Marcha para Jesus, você vai ter que colocar em tudo quanto é manifestação popular. Exatamente. Aí é justamente o que eu penso. É o seguinte, bom, você vai financiar alguma manifestação religiosa? Beleza, mas de todas ou só da sua religião? Sim. Aí você vai querer naquela Aí você vai perder a isonomia, né? Exatamente. É um ponto, então, que a gente... Agora, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, tem a manifestação cultural deles lá. Se o governo quiser incentivar para a preservação daquela cultura, aí é com eles. Tem que ver lá o orçamento do governo, o quanto que vai colocar nessa festa, a fiscalização e etc. Porque às vezes até o povo vai lá pedir para o governador ou para o prefeito, olha, pelo amor de Deus, faz, porque isso aqui é a nossa vida. Entendeu? Sim. Mas aí, nesse caso, eu veria mais como um investimento do que um... Sim. Aí assim, bom, você tem uma cidade que vive de uma festa de um santo. Pô, você vai cortar o investimento? É uma coisa a se pensar. Eu, filosoficamente, acredito que não seja o mais correto, mas você também não pode cortar o investimento das pessoas que de repente vivem daquilo. Eu acho que é um ponto a ser pensado, mas é bacana que você tenha uma cabeça assim um pouco mais aberta em relação a esse tema. Você vai ver que a gente concorda em muito mais coisas do que você pensa. Essa frase é minha, hein? Essa frase é minha, cara. Você não vê meus vídeos. Não, ver seus vídeos eu vi. Você acha que eu vou dar mole pra você? Vou vir na entrevista com você, poxa, pegando todo mundo ali ligeiro, eu vou chegar aqui novinho pra você me pegar. Negativo. Dei uma papirada, vi possíveis assuntos. Bacana. Pode ter certeza. Vamos entrar no outro assunto polêmico. É praxe, é clichê, todo mundo fala de Bolsonaro, bate nessa tecla, mas vamos falar que é um assunto até importante pra mim pessoalmente. Tá, vamos falar um pouquinho sobre drogas, né? Eu vou te contar um pouco da minha história com drogas e você vê o que você acha disso. Ih, vai falar de universo paralelo. Eu sempre fui o contrário, cara. Eu sempre fui o cara chato. Eu nunca
fumei cigarro, nunca fumei maconha, nunca bebi álcool. Eu não bebo álcool, eu sou o cara mais chato do mundo. Eu nem álcool eu bebo, cara. Pô, isso é muito chato? Por quê, não, mas eu era chato. Porque, por exemplo, no colegial, o pessoal fazia aquelas festinhas e tal, o pessoal, pô, vamos dar bebida pras meninas e tal. Eu até gostava dessa parte. Mas, no fundo, eu pensava, nossa, que lixo que é isso aqui, né? E eu tinha uma cabeça bem radical, cara. Eu achava que tudo devia ser proibido, inclusive o álcool. E aí veio o filme Tropa de Elite, aí é que eu fiquei radical mesmo, cara. Eu fiquei igual o Capitão Aí você fechou com o Capitão Nascimento. Eu falei, meu, os caras é isso mesmo, o cara que fuma maconha tá financiando o tráfico, é todo mundo de filha da puta, né? Não sei o que lá. Eu fiquei até um cara um pouco hostil em relação a esse assunto. E quando que a minha cabeça abriu pra falar sobre isso, né? Eu tinha uma opinião meio radical e tal, e um professor meu uma vez falou uma coisa pra mim, ele falou o seguinte, ele falou, Arthur, você não consegue acabar com o consumo de drogas acabando com quem vende. Se tiver alguém para comprar, vai ter alguém para vender. Você tem que acabar com o Sabe quem já falou isso aí? O DEA, que é o Departamento de Entorpecentes norte-americano. Falou que não tem como você abrir para o usuário e atacar só o traficante. Exatamente. Tem que ser alguma coisa nas duas pontas. Mas o objetivo da lei, ela não é acabar com o tráfico. Assim como o artigo 121 do Código Penal, o objetivo dele não é acabar com os homicídios. Isso aí vai continuar ocorrendo inevitavelmente. Mas é o quê? É ditar que aquela sociedade, a regra dela é o seguinte, meus caros, aqui cocaína, maconha, crack, êxtase, não é bem-vindo porque a gente entende que a pessoa vira um dependente, um viciado. E se você parar para ver, Arthur, qual o caminho que a gente está andando hoje em dia? É de uma maior tributação do cigarro, uma maior tributação do álcool. Antigamente, eu lembro que tinha propaganda de cigarro até na Fórmula 1, propaganda de bebida era em qualquer horário, já tem restrição com relação a isso. O fumante daqui a pouco vai ser proibido até de fumar dentro de casa, né? Coitado do fumante de cigarro. Então, a gente não pode liberar as drogas e ir na contramão disso. E até, se você parar para ver a situação da Holanda, que experimentou uma liberação e hoje em dia está voltando atrás. Então, esse é o meu ponto de vista. E eu termino radicalizando. Falo, olha, enquanto não aparecer uma família com viciado dizendo que é bacana ter um dependente químico dentro de casa, enquanto não aparecer isso, eu vou manter minha posição contrária à liberação das drogas. Na verdade é o seguinte, eu vou falar um pouco da minha posição, você vê o que você acha disso. Eu sou totalmente contra drogas. Eu pessoalmente acho que droga não traz nada de bom para a pessoa. Mas eu acho que, acima de tudo, o Estado não é ninguém para dizer que tipo de droga você pode usar. E uma das contradições que eu vejo, que é a maior, na verdade, por que o álcool pode e a maconha, por exemplo, não pode? O que um faz que o outro não faz? Olha, a maconha deixa dependente muito mais fácil, muito mais rápido do que o álcool. Eu concordo contigo que o álcool também não é uma droga assim para você usar à torta e à direita, porque você vai acabar se viciando. Mas a maconha deixa sequelas. Enfim, eu acredito que, como eu te disse, estamos caminhando para um mundo mais restritivo com relação a essas drogas hoje liberadas. Se a gente sinaliza de que a gente vai liberar a maconha, o haxixe, o skunk, eu acredito que a gente está indo na contramão dessa onda. Então vamos parar de tributar tão forte, vamos começar a liberar as propagandas aqui de cigarro e de bebida na televisão. É simplesmente isso. E em última ratio, ou você batalha ali para juridicamente você ter uma representatividade a ponto dos seus deputados votarem pela liberação disso daí, se você acha que isso aí é a coisa mais importante da sua vida, ou então você se muda, vai lá para o Uruguai, lá tem uma fazenda lá, uma plantação lá. Para você, assim, desrespeitar a lei não é uma opção. Eu entendo o que você disse. Eu vou aqui mais no âmbito filosófico. Tá. Eu não sou libertário. Né? Qual que é a diferença do libertário? Eu vi tu explicando a diferença. Eu não sou libertário. Inclusive o pessoal mais libertário até fica me espetando um pouquinho, porque por mais que eu seja um cara contra Estado, eu não acho, por exemplo, que seria bacana liberar, por exemplo, propaganda em TV, em horário nobre, do cara fumando cigarro. Eu não acho que seria bacana, por exemplo. Eu acho que, na verdade, foi uma lei muito bacana quando teve. Acho que foi no Rio primeiro que teve, depois em São Paulo, quando restringiu o consumo de cigarro dentro de, por exemplo, de casas noturnas, etc. Eu adorei essa lei, cara. Porque, meu, você não tinha como. Você ia lá, você saía, meu, você cheirava, tipo, a tua roupa já era. Eu fico imaginando o barman, que às vezes o cara nem fuma, ele ficava lá a noite inteira, o cara saía lá com pulmão preto. Aí o libertário vai falar, não, mas o cara não é obrigado a trabalhar lá, eu concordo com tudo isso, mas eu ainda sou a favor de algumas... mas a casa é um estabelecimento privado, ninguém te obriga a entrar numa casa noturna. Então, exatamente. Esse é o argumento para os dois lados. Esse é o argumento do libertário. Ele fala assim, bom, ninguém tá te obrigando a entrar lá, cara. Então o cara quiser fumar lá, ele fuma. Esse é o argumento do libertário. Não, mas aí é o argumento que eu tô usando. Eu falei, a casa proíbe o consumo de cigarro aqui dentro. Mas se você for fumante, essa lei, por exemplo? Olha, formando minha opinião agora, eu sou favorável. Eu não faço X quando passa um fumante na minha frente, nada disso não. Eu até sou bem tranquilo. Se tu acendesse um cigarro aqui por mim, eu não
não ligaria não. Me incomoda um pouco. Mas de fato você, dentro de ambiente fechado, que fica viciado mesmo o ar, né? Aquilo ali você sai, então, você mas, cheiro na roupa. olha só, a gente tem uma contradição aqui, é isso que eu tô te falando. Eu como não libertário, apesar dos libertários acharem que você está no ambiente privado, dentro desse ambiente, você faz o que você quiser, eu não concordo com isso. Mas o que o dono do ambiente quiser. Exatamente. Permitir. Com isso eu não concordo. Eu ainda sou a favor dessa lei que exige, por exemplo, o consumo de cigarro em casa noturna, que é uma visão... Você está pregando a intervenção estatal dentro da iniciativa privada, cara. Eu tô falando. Vocês filmaram aí, ó. Por isso que eu sou liberal e não sou libertário. Eu ainda acredito em algum tipo de Estado. Pequeno, mas eu acredito em algum tipo de Estado. Isso aqui o pessoal, depois da internet, vai me bater pra caramba. Eu já sei, os ANCAPs vão me bater, mas é a minha visão, cara, é a minha opinião. Ó, só mais tomar porrada dos ANCAP que dos seguidores do Bolsonaro, hein? Depois a gente vai chegar nisso, que é o tema que eu vou pôr a cerejinha na bola aqui. Aí o negócio é o seguinte, vamos para um tema um pouquinho mais filosófico, ver o que você acha disso. É um exemplo bem viagem mesmo, mas é uma coisa que eu levo assim como uma mensagem, tipo, ó, é por isso que eu não sou a favor da criminalização das drogas. Eu acho que eu até anotei a frase aqui. Ixi, tá tocando no celular. E é justo o meu ainda por cima. Depois a gente corta essa parte. Se você puder fazer esse favor, que eu tô com o microfone aqui. É no primeirão. Isso. Só se você falar o nome dela, Sonaira. Tem um X aí, ó. Certinho. Só pegar no X. Pronto. Cara, desligou na cara do Kim aí. Essa parte ficou legal. Se não for, depois a gente dá um jeito. Vamos lá, eu até anotei uma frase aqui que é uma frase bacana, que é o seguinte: eu não acho que o traficante é um cara bonzinho e ele fica malzinho porque ele começa a traficar. Eu acho que é o seguinte, ele é um cara mau, ele é um bandido, e ele pensa assim, como é que eu vou ganhar dinheiro? Pô, eu vou traficar drogas. Por que isso acontece? Porque como o Estado proíbe as pessoas de produzirem e traficarem drogas, você deixa o monopólio desse mercado, que é um mercado que a gente não pode fechar os olhos. Existe esse mercado. A gente deixa o monopólio desse mercado para os traficantes. E aí eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a maior arma que a gente tem contra o consumo é mais educação e não mais leis rígidas proibindo venda ou uso. O que você acha disso? A segunda parte eu concordo contigo, de que a prevenção é a melhor arma com relação às drogas. E com relação ao tráfico, eu acredito que se você liberar, Arthur, você vai estimular um consumo maior. A lei seca que falam, lá em 1920, lá nos Estados Unidos, ela reduziu pela metade o consumo de álcool. Eu não estou entrando no mérito se eu sou contra ou se eu sou a favor disso. Eu estou falando que uma lei que proíbe, ela restringe, porque se tivesse cada esquina aqui, uma coffee shop vendendo maconha, com certeza o consumo seria maior. E eu acredito que uma sociedade sadia não é uma sociedade que consuma drogas. Mas no ponto das drogas, ainda bem que a gente voltou. Uma coisa que pouco falam e as pessoas viram as costas às vezes para isso. Não sei se intencionalmente, eu acho até que mais que não intencionalmente. Mas é do Instituto Jurídico chamado Abolício Criminis. O que o pessoal que está em casa aí, que de repente não sabe o que é Abolício Criminis, o que é isso? É o seguinte, se você fala ali, ó, a partir de hoje a droga está legalizada, pimba, sabe o que vai acontecer com todo mundo que traficou drogas e está preso por conta disso? Vai voltar às ruas. É automático, você não tem nem o que discutir. Você vai colocar na rua, além dessa quantidade de ladrão, de bandido, de latrocida, de estuprador que a gente já tem que aguentar aqui no Brasil, você vai colocar mais uma penca de pessoas, um monte de pessoas, que o traficante normalmente ele nunca é traficante. Ele é traficante, ele tem ali as armas dele, ele empresta para o ladrão descer, fazer o assalto, que comete o latrocínio, ele empresta ali uma guarida ali para o sequestrador fazer o cativeiro dele. Então o ramo dele nunca é traficante, nunca é só o tráfico. Mas a polícia, quando pegou ele em flagrante, ele estava traficando e ele entrou ali em cana pela lei 11.343. Se legalizar, Arthur, é perigosíssimo e essa galera vai voltar para a rua, sim, quer você queira, quer não. Esse é o direito brasileiro. Tem inúmeros exemplos que a gente poderia citar de abolício crimes ou então de lei benéfica mais favorável ao réu que tenha retroagido, mas não é o assunto aqui. Sim. Esse juridiquês que eu estou falando. Mas é só para chamar a atenção para o pessoal, para colocar esse debate quando eu falar de drogas também. Vocês querem os traficantes de volta à sociedade? Porque o pessoal reclama para mim pra caramba, fala, poxa Bolsonaro, o cara faz e acontece. Tem saidão de Natal, tem progressão de regime, tem visita íntima. Então, meus caros, e se liberar as drogas, ainda vão voltar para a rua. Na verdade, assim, nesse ponto eu discordo um pouco de você. O primeiro que assim, na verdade o que abriu a minha mente justamente para essa questão das drogas foi justamente essa questão da proibição do álcool nos anos 20.
Isso assim, aí a gente vai entrar naquele negócio, não, mas não você tirou seus números, você tirou o meu, não é a intenção. Não, mas na minha cabeça eu acho que o Al Capone só se tornou tão poderoso por causa da lei seca nos Estados Unidos. Se não houvesse, ele teria que concorrer com todo o mercado. Essa é a minha visão de um ponto, só pra gente não perder o gancho aqui. O segundo ponto eu, por exemplo, jamais seria a favor de você pegar um traficante que já fez outras coisas, inclusive, e botar o cara na rua. Só que eu acho que tem outros meios de você prender o cara, né? Não soltar o cara sem você restringir o direito individual de outras pessoas. E aí a gente vai cair num exemplo que é bem viagem. Aí eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. Fica à vontade que eu estou abrindo a cabeça então, agora. Vamos lá. Imagina um velhinho de, sei lá, de 70 anos. O cara tem um câncer terminal. O cara vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Aí ele fala assim, você quer saber, eu vou morrer mesmo? Eu quero consumir droga, sei lá, droga sintética. E a droga da escolha dele? Ele fala assim, eu quero consumir droga. Eu tô afim, são meus últimos 6 meses de vida, eu quero. Você acha que o Estado, ou eu, ou você, somos alguém com mais moral do que ele para decidir pela vida dele? Com certeza não somos mais do que ele para decidir pela vida dele. Você está me dando uma situação inusitada. Agora, primeira vez que me deparo com um caso desse. Um cara terminal, cara, vai... De novo, cara, esse celular enchendo o saco. Ó, arrasta o X pro outro lado. Aê! Obrigado. Não, um cara em estágio terminal, mas, cara... Não sei, vamos conversar? Então, é um bom ponto. Porque é o seguinte... Esse ponto, na verdade, é o seguinte... Mas o problema, Arthur, é isso aí abrir brecha para outros casos. Por exemplo, nos Estados Unidos, como é que começou? O pessoal está falando, tá liberado droga. Meus caros, Estados Unidos começou em alguns estados liberando para isso que você está falando, para o cara consumo terapêutico, curar doença. E isso aí é mó desculpinha para a galera... Sim. Usar mesmo a droga, entendeu? Eu entendo o seguinte, vamos imaginar uma linha aqui, a gente tem 2 extremos. Nós temos o velhinho que quer usar a droga dele lá antes de morrer, e eu não sou ninguém para julgar o cara. E nós temos um adolescente de 15 anos que a gente sabe que se ele tiver contato, em vez da cervejinha, ele tiver contato com um pozinho, com um craquezinho, o cara não sai mais. Ele vai comprometer a vida dele inteira. Calma aí, repete essa parte aí, como é que é? Entendi a situação do velhinho terminal, tá? O velhinho terminal tá aqui. Essa é uma ponte onde eu, por exemplo, sou totalmente a favor do cara usar a droga que ele quiser. Tá. Pelo outro extremo, a gente tem um jovem, por exemplo, de 15 anos, ou 16, que seja, que para fazer graça lá para as menininhas, não, vou cheirar um pozinho, vou fazer... Eu acho que se esse cara fizer isso, ele nunca mais vai sair da droga, ele vai comprometer totalmente a vida dele. O que eu acho, e aí eu queria saber a sua visão, que é uma visão mais liberal a minha. Eu não acho que você pode restringir a liberdade desse velhinho por causa do risco desse aqui. Eu acho que tem outros caminhos. Eu acho, sinceramente, tá, que a sociedade ainda não aprendeu a lidar com a questão das drogas. Eu, pessoalmente, acho que você proibir total não é uma solução plausível e é uma solução que fere o direito individual das pessoas escolherem o tipo de droga que quer usar. Você não acha que aqui no meio, entre o jovem de 15 anos e o velho de 30 anos, a gente tinha que arrumar um outro jeito para lidar com essa questão? É porque eu acho que de qualquer forma, independente da idade, a droga acaba sendo maléfica. É isso que me faz... Não, que ela é maléfica. Ter tanta resistência para mudar, sabe? Mas vamos supor o seguinte: a gente concordou que, por exemplo, esse velhinho de 80 anos, a gente não é ninguém para dizer. Concordou mais ou menos. Que a gente não é ninguém para escolher a droga que ele vai usar ou se ele vai usar ou não. Aí vamos supor que ele fala assim: eu quero cheirar um pó. O velhinho quer cheirar um pó. Tá, como é que esse pó vai chegar na mão dele? Exatamente, essa é a questão. Hoje, como que esse pó chega na mão dele? Ele tem que comprar de algum traficante. E você acha que se você legalizar as drogas, quem vai dominar o mercado vai ser quem? Eu acho, sinceramente, que não vão ser os traficantes. E você acha que o traficante ele vai fazer o quê? Ele sai na frente. Você acha que o traficante vai fazer o quê com o mercado legal? Havendo mercado legal. Aí é que tá. Essa é uma outra questão bem bacana. Eu não acredito que ele vá trabalhar na loja lá da... Eu também acho que não. Philip Morris, sabe, lá da mas vida. Sabe o que eu acho que vai acontecer? O cara vai perder o poder econômico dele. Por exemplo, por que aqui no Brasil se vende tanto CD pirata de jogo, ele vai ter que roubar mais carro, ele vai ter que sequestrar mais gente, ou ele vai ter que fazer mais DVD pirata, entrar nesse ramo. Mas eu acho o seguinte, você não pode pegar e falar assim, pro cara não roubar mais carro, então deixa ele com o poder econômico da droga. Acho que não é esse o objetivo também não. Agora é o meu. Espero que vê se parou a sua filmagem lá. Então vamos lá, a gente tá justamente nessa questão das drogas. Como é que a droga vai chegar no cara e tal? Exatamente, o velhinho quer cheirar um pó. O velhinho quer cheirar um pó, ele vai ser obrigado a comprar. Se muda pro Uruguai, pra Holanda, velhinho. Seja feliz pro lado de lá. E se quiser, vai lá pra Indonésia também, que vai arranjar a morte dele mais rápido ainda.
Esse é outro ponto. Bom, é um exemplo bem assim, você viu? É um exemplo bem filosófico, mas que eu acredito que toca naquela questão que a gente deva discutir mais sobre as drogas. E eu vou te falar, cara, isso acontece um preconceito, inclusive eu sinto bastante preconceito do pessoal conservador. Você fala que você é a favor da descriminalização da droga, o cara já, você é maconheiro, você quer fumar... Não, cara, eu nunca pus um cigarro na boca, nunca pus um cigarro de maconha na boca. Eu não gosto, cara, não gosto da parada. Só que eu não sou contra quem quer usar. É um liberal de coração, né? Interesse próprio que você tá... Vamos lá, vamos para um outro tema que eu acho que a gente vai concordar desse tema, mas vamos lá. Vamos falar sobre casamento gay. Você é a favor ou não? Você acha que a gente vai concordar? Não sei, cara, vamos lá. Eu acho que você vai dar uma resposta bem política. Você é a favor do casamento gay, sim ou não? Não. Não é a favor. O casamento não. O STF ele já decidiu ali com relação à união estável que dá cabo a todos os problemas patrimoniais de dois homens que moram juntos, etc. Eu sou contrário exatamente por aquele fato. Se você colocar que o afeto é a única coisa que interessa na união entre as pessoas, você vai poder ter arranjos de qualquer tipo. Até esses tipos de pessoas que falam que quer casar com um cachorro, por exemplo. E eu acho que isso daí vai trazer uma incógnita para a nossa sociedade que realmente não condiz com os valores cristãos, que é a maioria da nossa sociedade. Eu acredito que esse tipo de pensamento é um pensamento das pessoas de uma minoria. E essa minoria, ela não pode ditar as regras da nossa sociedade. Tão importante é o tema que está consagrado no artigo 226 da nossa Constituição. E o parágrafo 3º, ele é taxativo. A união entre um homem e uma mulher. Eu acredito que para mudar um conceito da letra da lei, o STF não pode nem fazer uso da chamada mutação constitucional. Ah, não, as relações sociais mudaram, então está dando uma adaptação ao texto. Opa, negativo. Ou será que o homem deixou de ser a pessoa que tem um aparelho reprodutor masculino e mulher deixou de ser quem tem um aparelho reprodutor feminino? Negativo. Entendi. Você está indo contra a biologia. Então, quem quiser fazer passar o casamento gay, coloque representantes no Congresso Nacional para que eles façam uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, já que vocês, boa parte dos homossexuais falam que gostam do João Willis, pede lá para o João Willis propor uma PEC nesse sentido, ele apresenta, é aprovado, e aí eu vou ter que seguir a Constituição, vou ter que abaixar minha cabeça. Porque, Arthur, muitas das coisas da Constituição, tenho certeza que você também não concorda. Por exemplo, esse negócio de não ter pena de prisão perpétua. Por mim, teria prisão perpétua no Brasil. Trabalhos forçados, por mim, teria no Brasil. E a nossa Constituição, ela proíbe. Tem que respeitar. Sim, a nossa Constituição, ela proíbe isso daí. Eu tenho que baixar a cabeça. Agora, na marra, no grito, querer passar negócio de casamento gay, fazer, poxa, em CTG, casamento coletivo homossexual e etc., aí eu acho que eles já estão perdendo a mão ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, eu vou te pedir perguntar duas coisas. A primeira é o seguinte: se houvesse, aí eu não vou entrar no termo técnico exato como seria, mas se houvesse um jeito de você passar uma lei onde aprovasse o casamento gay entre um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher, não dando margem para o cara se casar com um cachorro, ou se casar com ter uma família de poliamor, ou enfim, ou o cara fala, não, eu sou homem, mas eu me sinto uma mulher, então eu vou entrar nessa... Não. Se houvesse um meio jurídico de você passar uma lei onde houvesse o casamento entre um PEC, homem, é o texto de uma PEC. Mulher, você seria a favor desse texto? Não. Porque você justificou primeiro que você é contra o casamento gay, porque você abre precedentes para a pessoa casar com cachorro ou casar com mais pessoas. Se por algum Aí você vai estar abrindo precedente para amanhã vir um cara do poliamor e falar, por que pode um homem e não pode dois homens e uma mulher? Por que não podem três homens? Já que você está legitimando a união entre um homem e um homem, você está legitimando com o quê? Com base no amor. Sim. Porque hoje em dia você tem que ter duas pessoas, você tem que ter gêneros diferentes, você tem que ter o afeto. E também não pode ser do mesmo sangue, né? Senão o pai casaria com a mãe, o filho com a mãe, né? E a gente sabe que isso aí também é repugnado pela biologia, para evitar a reprodução de um filho defeituoso, né? Com problema genético, e pela sociedade. Então eu acredito que abriria precedente da mesma forma. Pode ser que mais adiante a nossa sociedade mude a ponto de a gente colocar ali representantes do povo no Poder Legislativo e passe uma PEC dessa. Com esse atual Congresso, não vejo dessa forma. E eu acredito que, agindo da forma que eu estou agindo, eu não estou desrespeitando nenhum homossexual. Perfeito? Esse negócio aí de, deu com a lâmpada na cara do homossexual na rua e tal. Se eu vir isso, meus caros, primeiro, eu não vou nem perguntar se a vítima, se ela é homossexual ou se ela é hétero. Eu vou partir para cima para meter-lhe a porrada em quem bateu no cara,
para repelir a injusta agressão que está ocorrendo com um policial e como cidadão. Você pode fazer isso, você está amparado pela lei. Então, a gente está falando aqui de coisas bem diferentes. E é por isso que eu estou conversando contigo aqui, porque eu tenho certeza que a gente está debatendo e você não vai achar que pela minha posição eu sou homofóbico. Se eu falar que sou contra as cotas raciais, vai falar que eu sou racista. Isso aí, essas diferenças de debate eu vou deixar pro final, que é a parte que a gente vai concordar, cara. A gente vai se abraçar e eu não quero essa parte. Vamos falar primeiro do que a gente discorda. Ele quer se aproveitar porque eu fiz a barba ontem. Vamos passar um ponto a mais nessa questão do casamento gay. Vamos supor que um casal homoafetivo queira adotar uma criança. Você é contra ou a favor? Olha, eu acredito que a formação de uma criança, até do ponto de vista psicológico, o ideal é ela ter ali um parâmetro masculino e um parâmetro feminino. Se no decorrer do caminho dela tiver um problema de divórcio, etc., tudo bem, ocorreu no meio do caminho. Mas a gente não pode começar já com esse problema. Existem estudos vindo à tona falando nesse sentido, de problemas psicológicos, etc, etc, etc. Então, nesse sentido. E outra coisa, antes que falem que você prefere então uma criança morrendo lá jogada no orfanato do que ser adotada por uma família gay? Meus caros, quem falar isso tem um desconhecimento profundo sobre o nosso sistema de adoção. Tem fila de casais querendo adotar criança. O problema é a burocracia. Se a gente agilizar a burocracia, com certeza os orfanatos reduziriam. Você. Vamos numa pergunta agora meio pegadinha, vamos nessa? Vamos lá. Vamos lá. Você acha que todas as pessoas devem ser tratadas de maneira igual, independente da sua orientação sexual? Com certeza. Você acha que um casal aqui, hétero... quando eu contratei algum de vocês, eu perguntei se era homo ou se era hétero. Agora vamos lá. Você acha que os casais heterossexuais deveriam pular a fila dos casais homossexuais na parte de adoção? Pular a fila? Por exemplo, você tem 10 casais para adotar. Aí o número 2 é um casal homoafetivo. Pra o número 3 é um casal... aí para você entrar... Não tem... Não. O homossexual não está na fila. Nem está na fila. Não. Você não acha que isso é tratar as pessoas de maneira diferente por causa da sua orientação sexual? Não acredito. Como eu falei, a união, a família, é um homem e uma mulher. Não tem por que você abrir o precedente de 2 homens, 2 mulheres. Se eles quiserem ter a relação sexual deles e etc., podem ter ali, dentro de 4 paredes, sem problema nenhum. Mas eu não acredito que eu vou estar tratando diferente. Não, de forma nenhuma. Eu acho que vai, pô. Um você deixa entrar na fila, outro não. Mas o direito de você construir uma família é de uma união entre um homem e uma mulher. Está prevista na nossa Constituição. Entendi. Você que está sendo inconstitucional e querendo passar por cima da lei. A gente está conversando, eu quero discordar o máximo possível da Constituição. Eu quero pôr os nossos princípios antes da lei vigente. Né? Por exemplo, hoje a lei vigente diz que o bandido tem mais direito do que o policial. Você concorda? Eu não concordo com essa lei. Eu também não concordo. Então a gente tem que falar mais... A gente tem que matar todos os bandidos? Não, vou te falar. Você viu que isso é uma pesquisa que falou que... Bandido bom é bandido morto, mais de 50% da população. Você viu só, cara? Pra esse pessoal que falou aqui bandido bom é bandido morto, tamo junto em 2018, hein? Eu tenho esse pensamento também, só que eu vou te falar uma coisa. Depende da sua definição de bandido. Porque, por exemplo, o cara que roubou um pão na padaria para alimentar o filho, tô dando um exemplo filosófico furto famélico lá, tá? Esse cara não é o mesmo bandido que roubou, sequestrou, matou, estuprou. Então tem uma diferenciação. Na outra ponta, na ponta do cara sequestrou, o cara estuprou, o cara matou, eu sou da sua opinião. Bandido bom é bandido sim, bom. É porque na cabeça, no senso comum do pessoal nas ruas, o bandido é o quê? É esse cara que ele vê na televisão aí, tacando fogo na rua, metendo a porrada na mulher, dando tiro em policial, fazendo e acontecendo. Esse é o bandido. É porque para a sociedade o bandido ele não entra isso que você está falando. Sim, mas entendeu? Nesse aspecto de bandido eu tô com a maioria também. Eu tô achando que bandido bom é bandido morto. Mas isso aí porque a gente está chegando a uma situação que a violência está... Sim, mas segurança pública é a sua especialidade, então vamos mudar isso. Pra ver se você consegue puxar no tapete, né? Não é nem intenção de puxar o tchau, mas é legal a gente debater. Contigo. Eu vou deixar isso no final, que é a diferença do liberal e do conservador. Não teria graça de cada um tapinha nas costas aqui do outro. Vamos lá. Uma coisa é o seguinte, então, pelo seu raciocínio do casamento gay, você acha que a orientação sexual dos pais afeta diretamente a qualidade da criação da criança? Eu acredito que influencia sim. Então, eu acredito que não influencia. Por exemplo, eu vou te falar. Se tiver uma reunião na escola do moleque lá, dia dos pais, dia das mães, poxa, aí, vai
A criança vai lá, não, quem é o teu pai? É o do bigode ali. Mas isso já acontece. A outra criança, a lei não impede que isso acontece. Mas isso aí vai trazer um trauma para ela, porque a criança, você pode fazer a lei anti-bullying, a lei contra crime contra a honra, a lei que for, que vai uma ficar uma vai ficar sacaneando a outra. Eu acredito que um crescimento saudável tem que ter um espelho masculino e um espelho feminino. Bom, mas aí você não pode legitimar, falar, não. Você não pode adotar um casal que é gay, porque senão a criança vai sofrer. Não estou falando que é certeza, não estou falando... Por exemplo, mas eu estou querendo evitar. Entendi, mas você não acha que, por exemplo, toda criança adotada por um casal gay foi abandonada por um casal hétero? Toda criança adotada por um casal gay foi abandonada? Não necessariamente. Tem crianças que são órfãos que os pais morreram na batida de carro. É verdade, tem essa questão. Mas e, por exemplo, um casal hétero que abandona uma criança? Isso tem de monte. Inclusive, eu acho então, olha só, então assim, você acha que toda a criança fruto de um casal hétero não poderia ter sido fruto de um casal gay? Não entendi, peraí. Toda criança fruto de um casal hétero jamais poderia ter sido concebida, sequer concebida por um casal homossexual. Sim, eu concordo com você. Eu estou só invertendo a sua lógica. Não, eu concordo com você, mas isso não deslegitimiza o casal gay querer adotar uma criança hétero. Na sua concepção. Uma criança, principalmente se ela foi abandonada. Eu acredito que só pessoas que possam gerar filhos têm condições de adotar filhos. E um estéreo? Um cara estéreo? O cara que não consegue ter filho, ele não pode adotar? Exceção, boa. Exceção para confirmar a regra. Pronto. Não, mas pelo menos em tese ele teria. Sim, essa aqui, na verdade, mas foi legal para a gente deixar as nossas diferenças claras aqui. Agora nós vamos falar da parte que a gente concorda. Eu pus um vídeo divulgando na minha página que eu ia entrevistar o Eduardo Bolsonaro. E falei para o pessoal assim, gente, o que vocês acham que eu devo perguntar para ele? E a pergunta que mais me sugeriram foi: qual que você acha que deve ser o tamanho do Estado na economia? E aí eu vou deixar essa pergunta aberta para você definir do jeito que você melhor acha que define o seu pensamento. Porque algumas pessoas dizem que você é mais nacionalista, você é a favor de protecionismo. Enquanto outras pessoas dizem que você está estudando escola austríaca eu vou dar contra isso. Não, isso é verdade. Eu sou um ignorante em economia. Estou fazendo pós-graduação exatamente na escola austríaca para aprender mais sobre isso. Porque eu acredito que um cargo da importância de deputado federal, nós somos 513 no universo de 200 milhões de pessoas. Não adianta a gente discutir aqui casamento gay, casamento hétero, etc., que sem dinheiro no bolso, com a economia falida, vai o gay, vai o hétero, vai o negro, vai o pobre, vai todo mundo chorar no mesmo lugar. Então, por acreditar nessa importância da economia, eu estou agora fazendo a pós-graduação na escola austríaca em economia, né, para aprender sobre isso. Tenho aprendido muito, cada vez discutindo mais. E o tamanho do Estado, meus caros, eu acredito o seguinte: tem que ser aquele tamanho ali que faz a sociedade ver agrupada. Por exemplo, tem como você colocar polícia na área somente privada? Não tem. Tem como você achar que aqui a gente vai fazer uma vaquinha, o pessoal aqui da rua, para asfaltar, a rua? Eu acho que o pessoal não vai fazer essa vaquinha. Você pode até, de repente, deixar de contribuir, né, deixar de cobrar o imposto e colocar um pedágio ali para a iniciativa privada explorar. Porque eu, de fato, acredito que o lugar do Estado não é na exploração econômica. O lugar do Estado são nos serviços essenciais mínimos, principalmente saúde e segurança pública. E em princípio, não, eu acredito que a educação você possa... Vou concordar com o pessoal dos seus amigos da MBL. Né? A questão dos vouchers, por exemplo, é uma boa ideia, sim. Vou levantar a bola para você agora. Fala sobre o seu projeto, que eu sou fã do homeschooling. Tu lembra o projeto? Lógico, cara. Eu sou fã desse projeto. Cara, e eu vou levantar a bola aqui para você matar. Esse projeto é muito bom. O homeschooling, eu estou muito esperançoso com relação ao governo Temer, que eu acredito que isso aí vai ser uma diferença entre o Temer e a Dilma. No governo Dilma, que tinha um viés ideológico marxista muito forte, eles viam o homeschooling como o quê? Como uma possibilidade do seu filho crescer sem ser doutrinado pela escola. E o que o governo Temer, eu entendo que ele acredite. O governo Temer falando aí, Mendonça Filho, ele não se pronunciou publicamente com relação a isso, mas eu acho que vai ser a opinião dele. Ele vai ver aí em uma economia para o Estado. A criança, meus caros, isso aí é uma demanda até que veio através de um piloto de avião, que ele é da Etihad, se não me engano. Ele tem um filho que é autista, e ele falou, Bolsonaro, ele me apresentou homeschooling, falou e etc e tal. Depois eu tomei conhecimento junto à Associação Nacional dos Educadores Domiciliares também, com o RIC. E ele falou dos benefícios.
Porque, às vezes, a escola não tem como colocar um professor para tomar conta só do filho dele. E o filho dele acaba que fica largado na escola. E ele é obrigado a colocar o filho dele na escola. Porque senão o Conselho Tutelar vem para cima dele processando por abandono intelectual. O Estado manda você colocar o seu filho na instituição que o Estado define o que ele vai ter de informação ali. Sim, exatamente. Totalmente contra isso. E no homeschooling, o que acontece? Os pais viram pais educadores. Aquela criança, ela é educada dentro de casa, ela tem as mesmas matérias. No final lá do ensino médio, no final do ensino fundamental, ela faz uma prova atestando que ela tem aquele conhecimento. E perfeito, acabou. Quem utiliza esse processo? Todos os países top em educação no mundo. Todos eles utilizam. Os 60 melhores ali, pelo menos, não, claro, não todos eles, né? Mas Estados Unidos, vários europeus, Japão, etc., vários exemplos de sucesso com relação ao homeschooling. E eu acredito que não haverá uma debandada das escolas para o homeschooling. Por quê? Acho que não. Porque é caro. Você tem que ter pelo menos um pai ou uma mãe em casa para ensinar. Tempo, exatamente. Ele tem que fazer um cursinho para ele aprender como é que ele vai passar o ensinamento para a criança, para o filho dele. Então, assim, não é algo barato. Então, eu tento encampar isso aí. Está em pauta lá na Comissão de Educação. A relatora é a professora Dorinha. Quero crer que até final do ano a gente consiga colocar um relatório bom para ser aprovado e o Brasil não fique para trás do resto do mundo desenvolvido com relação ao tema de educação. E a gente aprove o homeschooling. Bateria fraca, dá só um fechar aí. Deixa eu te falar uma outra coisa que é uma coisa, na verdade assim, é uma informação rápida que eu aprendi no Fórum da Liberdade. Sabe qual é o problema da educação no Brasil hoje? Um dos problemas é o nome, cara. Não devia se chamar educação, devia se chamar ensino. Para você deixar bem claro que a educação vem de casa. A escola só te ensina. E uma coisa que um cara falou lá, que eu aprendi, que eu achei muito bacana, é o seguinte. Certo. A escola, ela nasceu privada. Ela nasceu na Grécia privada. Porque o pessoal pagava lá, fazia uma vaquinha e o professor ensinava o que eles queriam aprender. Quando o Estado começou a perceber que esse cara tinha muita influência sobre as pessoas, monopolizou isso. Porque você, não, deixa que eu pago o salário do professor. Vem cá trabalhar para mim. Só que agora você vai ensinar isso aqui, ó. E aí o pessoal começou a ensinar a tudo que o Estado manda. Posso falar uma ideologia parecida com isso aí? Mais médicos. Todo mundo passa na mão de um médico. O médico é um grande formador de opinião. Você é contra médico, você quer que o pobre morra na frente. Olha, meus caros, você é advogado, qualquer profissão que você tenha, vem um cara estrangeiro aqui e começa a exercer a mesma profissão que você. Você fez um nível superior, você fez uma prova de um TCC, às vezes até o órgão, a confederação que você faça parte nacional, te exige uma prova, como por exemplo até a prova da OAB. E aí vem uma pessoa de fora, simplesmente, você nem sabe qual o nível da faculdade que ela estudou, ela não faz prova nenhuma e começa a exercer aquela profissão. Eu, por exemplo, entre ser atendido por um médico brasileiro e um cubano, eu falo cubano generalizando, né, dos programas mais médicos, xenófobo, mais médicos, eu sou muito mais atendido por um médico brasileiro, porque eu não sei o conhecimento que aquele médico ali, o cubano, teve. Inclusive o pessoal em grupos de WhatsApp, poxa, eles botam umas prescrições dos médicos cubanos que dão assim, caminhando para clínico geral. Isso aí é o seguinte, você fala para um cara de esquerda, mas a educação de Cuba é uma das melhores do mundo. Faz favor, pega uma universidade de Cuba que está entre as 100 melhores do mundo. Me fala uma. Não tem. É o melhor do mundo, dentro do mundo dele. Ainda que fosse, Arthur, ainda que fosse o melhor do mundo, você trocaria a sua liberdade de ver aprisionado numa ilha, tendo direito a nem uma dúzia de ovos por mês, fazendo tráfico de comida, ou então vendo um jeito de atravessar um mar cheio de tubarão para ver se leva uma vida melhor lá nos Estados Unidos? Você trocaria a educação 100%? Por uma vida de escravo como essa? Eu com certeza acredito que não. Tanto que os cubanos, vários deles tentam fugir lá de Cuba. Vamos voltar só um passo aqui na nossa pergunta, é o seguinte. Muita gente fala que você é mais nacionalista, que você corre o risco de tomar medidas econômicas protecionistas. Ah, não, bem falado. Você levantou a bola boa. O que você acha? Dois pontos... Não. Essa entrevista vai ficar pro futuro, hein? Beleza. Um dia essa pauta vai cair no teu colo. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Quando o Jair Bolsonaro falou que ele levantaria as barreiras alfandegárias. Ele falou levantaria com relação, numa entrevista, a suspender, a retirar. E o pessoal achou que levantaria seria de... aumentaria, ele falou que levantaria de... Tipo, levantar uma cancela, tirar dali. Entendi. Sim, e o pessoal entendeu exatamente o contrário.
Então eu vi, foram poucas pessoas dando a porrada nesse sentido, foram poucas, é verdade. Só não entende isso. Mas eu vi, sim, porque na verdade, como eu te falei, nós não somos da área da economia, a nossa formação não é em economia. Então uma gafe dessa em terminologia, a gente pode conceder uma vez ou outra. Sim. Dá uma licencinha poética aí pra gente, pessoal, por favor. E outro ponto, por exemplo, até os seus amigos aí do MBL lá, o Kim, o Holiday, eles estavam acho que na faculdade, no ABC, e começaram a criticar o deputado Jair Bolsonaro com relação à importação de bananas do Equador. Bem, eu não sou de esquerda. Se eu fosse de esquerda, sabe o que eu falaria? Enfim, deixa eu ficar quieto. Você levanta a mão e não corta, porra. Não. Eu não vou fazer igual a eles, não. Eu vou segurar na minha aqui, que eu acho que a gente tem muito mais coisa com concordar do que acirrar aí as nossas diferenças. Mas olha, Kim, você então é a favor de financiar o Foro de São Paulo? Você então, Kim, você está conspirando junto com a Dilma para fortalecer a troco de tributos de brasileiros e colocando em risco a saúde da população e as plantações de banana no Brasil só para fazer uma média com o Equador? Porque para mim você não leu a instrução normativa que permite a importação de banana do Equador. Um acordo ali incentivado pelo Brasil, porque as plantações de banana do Equador recebem 4 vezes mais pulverizações do que as plantações de banana do Brasil. No Equador tem pragas como a cigatoca negra, como o moco da banana, que estão começando a vir para cá agora, mas a gente ainda não tem elas aqui. Então você quer trazer a troco de quê? Será que a gente não tem um mercado nacional suficiente para a gente conseguir abastecê-lo com banana? Será que no Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, a gente tem banana ali que dá na beira de estrada? Será que a gente não pode colocá-la para o CEAGESP? Tem que trazer banana do Equador para fazer aquele bem bolado ali e fazer com que o Foro de São Paulo ganhe mais dinheiro? Isso, Arthur, porque o controle fitossanitário ficaria a cargo do Equador. Você acha que o Equador vai vender a banana para a gente falando que é a banana de ruim qualidade? Eu acho que está faltando um pouquinho mais de perspicácia do Kim. Então, na hora de vocês do MBL falarem de nós, abaixa um pouquinho a asa, pessoal. Sejam um pouquinho mais humildes. A gente pode estar falando uma coisa e está errada. Vocês não estão vendo aqui, eu e Arthur? A gente está discutindo com relação a drogas, está falando. De repente, a gente, num debate, consiga melhorar as ideias e etc. Sim. Não tem essa de eu sou melhor e vou te olhar de nariz empinado. Poxa, pelo amor de Deus. Então, é mais ou menos por aí. Com relação a pergunta era sobre... Se você é mais nacionalista. Você vai votar sempre pelo um mercado mais livre, mesmo que, entre aspas, eu acho o seguinte, o nosso mercado interno. Se a banana do Equador quiser vir para o Brasil, tudo bem. Nenhum incentivo brasileiro... Esquece a banana, falar de tudo. Tá ok. O que Esquece a banana, Bolsonaro. O que nós... Não consigo. Não, mas o que você acha assim? Numa visão geral, por exemplo, olha só, o que acontece? A teoria que fala, né, com relação ao protecionismo, que isso daí acaba que você não permite a troca entre países e isso é maléfico para os dois países. Por quê? Porque quando o Brasil coloca uma restrição a um produto chinês, a China vai botar uma restrição ao produto brasileiro também. E assim, um excedente, por exemplo, de produção agrícola que a gente tem aqui, a gente não vai poder exportar para lá e assim a gente não vai crescer tanto quanto poderíamos. E vice-versa, a China também, com seus produtos eletrônicos para cá. Mais um problema. Mesmo que a China fosse boazinha, fala assim, não, você restringiu, beleza, eu não vou restringir nada. Eu acho que isso ainda causa um problema para nós. Você vai deixar com que o cidadão brasileiro tenha o benefício de achar o que tem no mercado disponível de melhor, só para o governo ganhar mais em cima de impostos. Então assim, mesmo que a China fosse boazinha, eu já discordo disso na essência. O cara fala assim, não, nós vamos fechar o mercado para proteger o Brasil. Mas olha só, atualmente se você acabar com qualquer tipo de imposto de importação, imposto de exportação ou qualquer tipo de barreira alfandegária, aí é perigosíssimo também, Arthur. Eu acho que a gente tem que ter um mínimo. Eu não vou barrar nenhuma importação, mas com os direitos trabalhistas que nós temos aqui no Brasil, com o custo Brasil, poxa, acabou ali na hora. Voltando aqui. Com os direitos trabalhistas que nós temos aqui, com o custo Brasil, o nosso produto seria muito difícil da gente concorrer em pé de igualdade sem... Assim, com o resto do mundo. Nós temos um problema gigante. Você não pode ir lá e atacar só. Você tem que ir atacar o foco do Se problema. você cortar de hoje para amanhã qualquer tipo de barreira alfandegária, você vai gerar uma população de desempregados aqui. Você vai acabar com o empresário e com o empregador. Uma opinião curta. O que você acha da CLT? Olha, eu acho que tem que ser revista. Principalmente
esclarecendo para o trabalhador o quanto que o governo pega no salário dele. Porque todo mundo já ouviu falar o seguinte, olha, o cara recebia R$2.000, o patrão queria aumentar para R$3.000 o salário dele, mas se o patrão fizer isso, vai aumentar tanto de INSS, vai aumentar tanto nessa arrecadação e etc. Então, eu sou muito mais chegar para o empregado e falar o seguinte, trabalhador, vem cá, você quer o seu FGTS na mão do governo, porque ele morde o teu salário para colocar isso lá, ou você quer isso na tua mão? Você quer tomar uma mordida menor no teu salário e ter você as condições de fazer o seu pé de meia para um momento de desemprego? Ou você quer que alguém do governo fique administrando o seu dinheirinho para você ter depois o auxílio-desemprego? É isso que eu sou favorável. Chamar para discutir. Porque eu acredito o seguinte, o trabalhador é que sabe a necessidade dele. Se ele quiser pegar o salário dele e deixar uma parte menor com o Estado para que ele decida se ele quer comprar uma moto, se ele quer ajudar o pai dele que está com câncer, se ele quer dar uma entrada no apartamento, eu sou a favor disso. Eu tomo uma mordida gigante no meu salário. Por mim, eu tomaria muito menor. E eu tomo conta. Deixa que eu aplico nos meus investimentos, para quando eu tiver aposentadoria, eu vou sobreviver de renda. Deixa eu decidir com o meu salário se eu quero comprar um carro melhor. Isso aí é liberdade. Cara, já que você tocou no assunto, vou te constranger agora, cara. Fala aí. Quanto rende a FGTS? Você acredita? Eu fui em Niterói, eu fiz até uma live, tu viu? Não vi. Lá em Niterói, no encontro lá com o amigo meu, Carlos Jordi, o pessoal de Niterói lá no Rio de Janeiro. A primeira pergunta que eu recebi foi essa, quanto é que rende a FGTS? É mesmo, cara? Eu dei uma risada, eu falei, poxa, exatamente eu não sei. Aí um moleque levantou lá a mão, falou 3%. 3% é de 3 a 6, mas falei, se botar na poupança tá melhor já. Cara, se você puser embaixo... Meus caros, é ridículo o quanto que você, trabalhador brasileiro, é assaltado e não sabe quando a matéria é tributária. É ridículo. Se você chamar um americano para vir para cá, ele vai dar risada. Ele não vai acreditar, porque além de tudo você ainda paga antecipado o imposto. E fica feliz quando você vê ali o retorno ali do seu imposto de renda. Falou, caraca, a minha antecipação, a minha devolução lá... Veio no primeiro lote, o cara fica feliz da vida. Eu falo, caraca, cara, o governo pegou o dinheiro dele antes, numa arrecadação antecipada, trabalhou, ganhou dinheiro em cima daquilo, devolveu uma partezinha, o cara tá feliz da vida. Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma opinião, você vê o que você acha. Eu acho que o nosso problema hoje no Brasil... Eu sou liberal, luto por liberdades. Eu acho que o nosso problema hoje no Brasil... Se lutar por liberdades é o conceito de liberal, eu também sou. Então, eu acho que nós temos um problema pequeno em termos de liberdades individuais, de comportamento, enfim, que é a questão de drogas, como casamento gay, etc., que é onde a gente discorda, mas a gente tem um problema, cara, deste tamanho, que é a nossa falta de liberdade econômica. Eu acho que é muito mais fácil você conversar sobre liberdades individuais com a direita conservadora, que é um pessoal que discorda da gente. Eu acho que é muito mais fácil você conversar sobre isso com o pessoal conservador do que você conversar sobre liberdades econômicas com um cara de esquerda. Se você fosse um cara de esquerda aqui e a gente discordasse em relação ao FGTS, pode ser que não, mas você ia estar... Pode ser que você não falasse de uma vez, mas por dentro você está falando, seu fascista. Você não gosta dos pobres, você é isso, esse é o problema. Por que a gente chegou nessa polarização que hoje em dia você não consegue nem fazer piada? Seja lá de cristão, judeu, negro, alemão, italiano, que eu tenho descendência italiana, etc. Por que você não consegue fazer isso? Porque a esquerda, ela apequenou, ela botou num nível tão raso o debate, que é isso que eu te falei. Se é contra as cotas, você é racista. Quer te rotular. Você, tá tendo uma entrada de imigrantes aqui no país, de haitiano, pois você quer fazer ali um controle, porque quando você vai para fora do país, em alguns países até exigem de você uma vacina, uma carteira de vacina internacional para você entrar naquele país. Então vamos ver quem é que está entrando, ver se o cara tem problema na justiça, porque depois isso aí vai transformar em trabalho para a Interpol aqui no Brasil, que é a Polícia Federal, para ela catar esse cara aqui, para prender ele. Vamos ver quem é que está entrando. Aí falam o quê? Que você é xenófobo. Se for haitiano, então já aproveita e fala que você é racista. Exatamente. A preocupação deles não é discutir a matéria. Que é a guerra de retórica. Exatamente. É te denegrir para te extirpar da política. É por isso que nós, bolsonaros, já de cara saímos como o quê? Racistas, machistas, sexistas, xenófobos, misóginos, fascistas, nazistas. E sei lá mais o que, sabe? Eu nem sei se existe uma pessoa com tanto ódio no coração assim. Mas se você procurar para ver por que chamam a gente dessa maneira, aí, meus caros, aí é que você vai começar a ver que você concorda com a gente, você concorda com o Arthur também. E não se engana não, você daqui a pouco, meu cara,
vai ganhando notoriedade, concordo com o Nando Moura. Nesse pouquinho aqui eu tô apanhando tanto, cara. Eu falo para todo mundo, ó, tem condição de entrar na política? Meu caro, candidate-se, tenta mudar. Porque o Edmund Burke, que é um dos expoentes do conservadorismo, ele falava, né? Para que o mal triunfe, basta que os bons silenciem. Não adianta, a sua vida passa pelo Congresso Nacional, passa pela Assembleia Legislativa. Se você virar as costas, é tudo que eles querem para ficar aí, ó, mensalão, petrolão, BNDES. Sabe que eu apanhei lá e agora eu vou ter que depor lá em Curitiba? Só que eu descobri uma coisa, eu não sei nem se eu posso falar aqui, cara. É uma informação, porque tem o PT ligado nisso, você acredita, cara? Eu tô sendo atacado de uma maneira indireta, mas é... Você viu o Roberto Jefferson falando do PSOL? Não vi. Na cadeia? Que na cadeia o PSOL é tudo de mal que representa na cadeia. Então quando o cara faz uma merda, ele faz uma fuga, ele mata alguém, ele faz qualquer besteira ali dentro, trafica droga, sempre tem os advogados do PSOL ali para defender esse criminoso. E os caras vão e metem a porrada ainda na igreja que vai lá dentro da cadeia. Ele falou muito bem da igreja da Assembleia de Deus, né, que vai lá para fazer um trabalho de recuperação. É impressionante. Ó, galera, é o seguinte, tivemos uma conversa bacana aqui com o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que, assim como o meu debate lá com o Nando Moura, a gente discorda em algumas coisas, concordamos em outras, mas você viu o jeito de conversar? Você viu o jeito que a gente conversa? Então eu acho que é uma maneira muito mais produtiva do que você ir lá e xingar o outro, e taxar o outro, seja de um lado, seja do outro, certo? Então, cara, eu queria te agradecer demais o seu tempo, a sua atenção. Foi bacana pra caramba. E não vai sair daqui assim não, quero ver se você vai continuar falando que o Jair Bolsonaro é autoritário. Eu tava esperando aqui, ele vai vir no Paz e Amor, mas ele vai dar uma puxadinha de tapete. Eu tô com as minhas cartas na manga aqui. Agora eu que vou te entrevistar. Vamos lá. Pessoal, aqui é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, pro canal Eduardo Bolsonaro do YouTube. Segue a gente lá, beleza? A gente tá aqui hoje, eu tenho canal. A gente tá aqui hoje com o Arthur do Mamãe Falei. Arthur, você acha que o deputado Jair Bolsonaro ele é autoritário? Eu acho que ele é, cara. Qual o projeto de lei ou a conduta autoritária dele? Mas, por exemplo, ele não sei, então como é que você acha que é? Então, mas eu acho que é o seguinte, ele apoia, por exemplo, ditadura militar e militarismo. Vem cá. Você foi mal ensinado. Eu vou abrir os seus olhos. É o seguinte, falar de regime militar é diferente de você apoiar a ditadura militar. A gente sabe que a gente já começa tendo uma visão bem diferente do que foi o regime militar, porque algumas pessoas falam que teve censura, teve tortura, teve perseguição e etc. E a gente acha que aquilo dali acontece até hoje e é natural no embate que você tem com o criminoso. Naquele tempo, poucas pessoas sabem que havia sequestro de embaixador, que a luta armada começou em 1966 com uma bomba no aeroporto de Guararapes, lá em Pernambuco, que matou um almirante, matou um jornalista. Você vê a imprensa falando do Herzog, mas não vê falando do jornalista Regis, que morreu, porque foi uma bomba implantada pela esquerda. E aí começou a luta armada. Enfim, a gente fala, Arthur, o que a gente entende que é a verdade. A gente não fica preocupado em falar qualquer coisa com relação ao regime militar e tomar pancada depois. A gente não se preocupa com a pancada. Talvez por isso que a gente tenha crescido tanto, isso é uma necessidade que ninguém pode falar nada. Sim. Então, eu acho que é isso que falta, assim, é o pessoal parar de pensar, de trilhar o politicamente correto. Parar de pensar em voto. Seja você, mostre quem você é. Se você for merecedor de votos, você vai entrar na política. Se não for, é porque o seu universo é muito pequeno e você não é merecedor de representar aquelas pessoas. Posso te fazer outra pergunta filosófica, cara? Fala aí. Bem filosófica. Você acha que, por causa na época do regime militar, ou da ditadura militar, enfim, por causa do risco do comunismo, etc., você justificaria, por exemplo, a legitimidade de você proibir alguém de fazer uma música, por exemplo? Não. Mas olha só, naquele tempo que não tinha WhatsApp, não tinha Google, não tinha nada disso, às vezes uma letra de uma música, uma notinha de jornal, era ali a palavra-chave para você soltar um sequestrado, para você dar uma ordem de salve geral. Mas então aí você pode proibir, é o que eu estou falando, por causa do risco do comunismo mas olha só, táticas guerrilhas deles, você acha que isso é legítimo para você pegar e falar assim, não, então você não pode fazer uma música? Olha, se for para salvar a vida, se for para você manter uma ordem, eu acredito que sim. Mas aí serviço de inteligência, né? Mas aí você concorda. Olha, no país, naquele tempo, poderia sair do país, quem quisesse sair, poderia sair. Só teve problema com o regime militar quem pegou em armas, quem foi para o Araguaia. Você pode ver, o Brasil, a gente está gastando, já gastou em torno de 5 bilhões com Bolsa Ditadura. A gente fala Bolsa Ditadura, é o pessoal que se diz torturado, normalmente não mostram as suas cicatrizes, né? Isso é palhaçada. E quase todos eles, o advogado que recebia as indenizações é Luiz Eduardo Greenhalgh,
deputado federal pelo PT. É sempre o advogado dessas causas. A indenização é dele, a pensão vitalícia é da família. Aos poucos, você, Arthur, o pessoal também que é mais jovem, que está se interessando agora na política, vai vendo pelo que a gente vai passando e vai entendendo mais o nosso posicionamento. Eu não acho que vale tudo, não acho que é pegar o cara aqui na esquina e torturar ele porque eu acho que ele é sequestrador e vamos torturar ele à torta e à direita. Não é isso não. Agora, se sequestrassem a sua mãe, pegaram um cara no orelhão negociando, eles sabem onde é que é o cativeiro. A opção de falar é dele, meu cara. Eu estou preocupado com a vida da vítima. O criminoso está errado. Ele é que tem que acabar com isso. Não tem que dar direito a ele de... é direito dele ficar quieto. Que ele, o direito dele... Essa parte a gente concorda, Vamos na parte que a gente discorda. Mas eu tô dando parte que a gente discorda. Tô dando conhecimento para todo mundo que está vendo a gente. Não, mas tá entendeu? A opção é dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá, apesar de tempo, porque para mim, vamos continuar. Não. Pra mim, até meia-hora, são 15 para as 7, até meia-noite a gente está aqui. Então, enquanto eu tiver CD e bateria, vamos embora. Então eu vou ficar à vontade aqui. Vamos falando aí de qualquer coisa. Vai falando aí. Como é que tá a mão aí, segurando aí? Aguenta aí. Mas o dele tá fumando, cara. O meu tá fumando, ele tá bacana. Não, pode até deixar que ele ia... Porque o seu acabou a bateria, se quiser é verdade. cara, manda... Vamos só dar um stop, a gente pega uma água aqui? Cara, eu vou fazer o seguinte, vou pausar o meu também. Aí, galera, queria falar, mas o Arthur foi no banheiro, ele foi no banheiro do terceiro sexo aqui dos trans dentro de casa. Olha, eu me sinto mulher, então às vezes não sei, me dá vontade de entrar no banheiro das mulheres, principalmente quando tem uma lá dentro, não sei. Alex só no estúdio, cara. Eu vi o teu vídeo lá no Rio de Janeiro, lá falando, né? Pra mulher, né? Mas e se eu me sentir mulher, eu posso ir no banheiro? Aí a mulher, mas você não é mulher. Mas você tá me julgando pela minha parte? Mó preconceituosa, né? Não. Deixa eu só esclarecer, pessoal. Galera, é o seguinte, o papo ficou bom. Eu achei que era sexta-feira, fim de tarde, ele ia estar na pressa. Mas o cara, gente boa, quer conversar mais. Então, assim, tô sem pauta. O que eu tinha pra perguntar, já perguntei. Agora ele que vai falar e vambora, porque o papo agora tá bem bacana, sou eu que estou entrevistando o Arthur agora aqui. Mas olha só, Arthur, a gente começou falando, né, sobre a questão de autoritarismo, Bolsonaro, etc. A gente não tem nenhum projeto de lei falando qualquer medida de autoritarismo, pelo contrário até. Eu tenho até ali a PEC da internet livre, eu tenho ali a PEC para acabar com a possibilidade da presidente ou do presidente, né, de nomear os ministros do STF, que são seus julgadores naturais. Como é que você vai nomear aquele que vai te julgar? Que história é essa? Onde é que está o sistema acusatório, a independência entre acusação, defesa e juiz? Miguel Reale, tripartite. Como você acha que deveria ser? Eu acredito que um projeto de lei vindo do Judiciário para que nós aprovássemos no Congresso. E aí o Judiciário definiria a sua meritocracia. Desembargadores, tanto tempo de serviço, eleito ali, pega um de cada estado, elege ali, sei lá, faz uma lista de 27, 28, aí uma hora vem um do TJ, do TRF, o STM, enfim. Aí fica a critério do Poder Judiciário fazer essa meritocracia. Nos bastidores a gente estava conversando aqui sobre desmilitarização da Polícia Militar, que é a área dele. Ele é especialista em segurança pública. Fala um pouquinho para mim o que você me falou aqui, que foi bacana, o pessoal acho que é bom para esclarecer. É que também. Na verdade ninguém nunca definiu o que seria essa desmilitarização. Qual foi a pergunta que eu fiz? Qual foi? Agora eu não lembro. Eu cheguei pra você e falei, que raios que é exatamente a desmilitarização da Polícia Militar? Porque eu não entendo exatamente o que é. Até parece exatamente que a minha dúvida. O problema da polícia é a militarização. Negativo. Quem está propondo isso aí é aquele pessoalzinho aí que está ocupando escola. A proposta de emenda à Constituição 51 é do Lindbergh Farias. Foi feito perto do regime do momento eleitoral, fazendo uma média ali bastante, né, com os praças das polícias militares, que é o pessoal que é mais revoltado com o regime disciplinar, porque tem a prisão disciplinar toda hora em cima dele. E muitas das vezes é verdade, sim, é um meio de sacanear ali, de oficial sacanear, uma desavença pessoal que ele tenha com praça, enfim, porque ali tem a hierarquia, a disciplina. Mas eu não acredito que você acabar com toda a militarização por conta disso seja a solução. E, inclusive, lá no Rio de Janeiro, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, revendo ali o regimento da Polícia Militar, ele propôs o fim da prisão disciplinar,
trocando ali por uma pena pecuniária. Então, assim, cometeu determinada falta, chegou atrasado, uma insubordinação, alguma coisa, ao invés de você ir preso, você sente no bolso. Que eu duvido que qualquer policial que seja vá desrespeitar o seu superior hierárquico, sabendo ali também que vai tomar uma multa, né? Cara, enfim, é uma opção, é uma saída para você discutir. Agora, desmilitarização, podem ter certeza que você não estaria contribuindo para o fim da violência. Uma outra coisa que a gente estava conversando aqui também, nos bastidores, é aquele projeto de lei, eu achava que era seu, mas você falou que é do seu pai, sobre a questão do Estatuto do Desarmamento, que ele segura as armas, e uma das propostas foi, que eu achei bem bacana... Ele segura as armas? Não, ele não pega as armas do pessoal da academia e depois não devolve, por exemplo, o cara que é reserva da Polícia Militar. Tá. Como é que ele faz para ter uma arma hoje? Sim, igual algumas guardas municipais, etc. Tá, você está falando aqui de fora de serviço? Isso, por exemplo, como é que o cara faz para ter uma arma hoje? Porque, por exemplo, o meu pai passou 17 anos no Exército e hoje em dia, se ele quiser ter uma arma, ele vai ter que pegar nada consta em todas as justiças. Isso aí até tudo bem. Lembrando que tem lei da ficha limpa para ser deputado, tá? Mas, enfim. Ele tem que pegar o nada consta em todas as justiças, tem que fazer um exame psicológico, uma prova de tiro junto à PF, comprovar a residência fixa e tem algumas outras restrições, por exemplo, número de munições por ano, quantidade de armas. Calibre. Sim. E o que acontece? O cara mexeu 17 anos com arma na vida dele, sabe? Será que ele não tem o preparo psicológico para ter aquilo dali? Até eu mesmo, eu estava pensando em comprar uma arma, eu fui numa loja e o rapaz da loja falou, olha, você vai precisar fazer tudo como cidadão comum, porque você está licenciado da PF. Exatamente. Aí eu falei assim, pô, cara, eu fiz quase 6 meses de academia de polícia. Porra, trabalhei na fronteira, depois fui plantão no Guarulhos, no aeroporto. Porra, adoro armas, sempre estou dando tiro. Fiz prova psicotécnica para entrar na PF. Fiz bateria de exame, eu tirei umas 5 fotos de cada órgão. Prova física, academia, vivência na casa. Isso daí não serve de nada, sabe? E pior, a cada 3 anos, você para renovar o seu direito a ter o registro daquela arma, a gente não está falando de porte, a gente está falando de registro. Eu tirei o meu. Vamos lá, para você o registro junto à Polícia Federal, não é o CR não, para você ter o registro junto à Polícia Federal, eu estou falando do civil armado, não estou falando do atirador não. Essa era a minha dúvida. Eu estou falando de Estatuto de Desarmamento. É um passo a mais. Você tem que a cada 3 anos fazer isso tudo de novo. Mas isso daí é caro, Arthur. Pô, você pega aí R$300 de exame psicológico, aí depois mais uma prova junto à PF. Você tem que fazer isso tudo junto a uma delegacia da Polícia Federal. No estado do Amazonas só existem 2. Ou você vai para Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, ou você vai para Manaus. Então, assim, é um gasto imenso que faz com que o Estatuto do Desarmamento ele seja ainda por cima elitista. Só quem tem grana que tem direito a ter uma arma de fogo. E eu te pergunto, será que a vida de quem tem dinheiro vale mais ou menos do que a vida daquela pessoa mais humilde? Por que ambas não podem ter direito à arma através de um processo mais simples? Através de um processo que realmente verifique para você as condições para você ter aquela legítima defesa. Porque aqui no Brasil você fala em arma, fala, meu Deus, você é malvado, você quer matar quem? Eu falei, não, eu quero me defender. 1 milhão de histórias que eu já ouvi de colegas da polícia que usando armas, sem fazer um disparo, evitaram de ser assaltados ou quem sabe até de ter a casa invadida ou a mulher estuprada. E isso daí você não vai ver em estatística nenhuma. Só entra em estatística quando alguém morre. Aí vai falar, reagindo a assalto, 80% das pessoas armadas morrem. É claro, os outros que se safaram não estão na tua estatística, não registram em lugar nenhum. Cara, no máximo faz um vídeo no YouTube. É bem por aí. Cara, perguntar uma coisa pra você. O que você, fugindo um pouco dessa área, o que você acha da repulsa dos conservadores pelos liberais? Poxa, Arthur, aí você vai me colocar numa sinuca de bico, entre aspas, porque eu acho que é o contrário, cara. Você acha que os liberais que têm mais repulsa aos conservadores? Poxa, você já me viu falando mal do Kim? Não, você já me viu falando mal do Holiday? Agora, eles parecem que para se agarrar, agora que passou o impeachment, para se agarrar alguma bandeira, estão começando a dar porrada na gente como se fôssemos inimigos mortais deles. E eu falei para você, olha, eu acho que liberais e conservadores têm muito, mas muito mais em comum do que divergências. Vai divergir sabendo o quê? São questões importantes, sim, eu acho. Mas em aborto, em drogas, uma coisa ou outra ali. A pessoa fala que é o 4B, né? Peraí que eu vou lembrar. É barriga, que é aborto. É bunda, que é o gay. É Bíblia, que é religião.
É bala que é desarmamento? Não, aí vai convergir. Vocês também são vocês são contra o desarmamento. Verdade. É que tem mais um. Eu lembro que era a regra dos Bs lá que o pessoal que lá na Câmara tem a bancada BBB, né? Do boi, da bala e da Bíblia. Não, mas é outra. Agropecuária, evangélica. Eu lembro que ela tinha bunda, barriga, umas paradas assim, mas eu não lembro mais, cara. Cara, agora essa eu não confio, não, agora você que vai levar a entrevista. Manda um brasa lá. Eduardo Bolsonaro do canal Eduardo Bolsonaro. Manda brasa. Não, mas vamos voltar àquela questão lá do autoritarismo. Inclusive, a gente não só não tem nenhum projeto com viés autoritário, como o pessoal da intervenção militar, quando procura ainda, né, a gente, alguns ficaram inicialmente decepcionados, que achavam que a gente ia falar, não, vamos com tudo, levantar essa bandeira e etc. E a gente acredita que os militares, eles não vão tomar nenhuma atitude contra o governo preventiva. Depois de tanta esculhambação que os caras sofreram. Poxa, é a Comissão Nacional da Verdade, que na verdade não entende nada, né, de verdade. Poxa, em 2001, uma medida provisória, a 2215, acabou com diversos direitos militares, acabou com a pensão da filha, acabou com você ir para a reserva com posto acima. Inclusive a previdência dos militares, ao contrário do INSS, ela não está consumindo o PIB, ela está ladeira abaixo. Está levemente ladeira abaixo. Então, assim, o pessoal acha que por nós falarmos de regime militar, levantarmos ali a bola do que foi aquele período economicamente, de que não houve esse tudo aí de tortura e etc., o pessoal acha que a gente é a favor de que os militares assumam o governo novamente. E não, a gente é a favor de uma normalidade democrática. Pode não ser o melhor dos sistemas, mas tem que tomar cuidado porque ditadura também não é bom para ninguém. E é por isso que eu falo, a gente não viveu uma ditadura naquele tempo. Eu vou recortar essa parte, hein? A gente não... A ditadura não é bom pra ninguém. Poxa, você acha que eu quero ditadura de esquerda ou de direita? Porque eu posso amanhã estar sendo perseguido. Vamos até esclarecer um ponto aqui. É por isso que eu acho que houve regime militar, não houve ditadura. O que o Brasil teve, 400 mortos e desaparecidos em 20 anos, pelas contas da própria esquerda, isso aí é um chá de moça perto de Assad, perto de... Gaddafi, de qualquer ditador. Vamos bem nessa questão, que essa questão é interessante para a gente esclarecer aqui. Por exemplo, por que eu posso estar errado, eu estou com a mente aberta para discutir isso, okay. Por que eu acho que é uma ditadura? Porque é o poder executivo sobre todos os outros. Isso é um acúmulo de poder. Eu acredito que seja. Você acha que não seja isso? Olha, eu acredito que naquele momento se fez necessário. Pelo seguinte... No ambiente onde estão ocorrendo. Imagina se esse pessoal que está... Mas se foi necessário ou não? Você concorda que é um tipo de ditadura? Porque não é... Porque quando você fala ditadura, o cara está inclinado a assassinar seus opositores. Em ditadura não existe oposição. Vai ver oposição em Cuba. Não. Sabia que lá tem congresso com 600 parlamentares? Lá em Cuba tem. Lá tem um partido só. Que é o partido do Fidel. E tem mais deputados do que o Brasil. Vê se alguém lá se atreve a falar de oposição. Vá você falar lá para o Bashar al-Assad para ele entregar o poder democraticamente. O Brasil não viveu uma ditadura pelo seguinte, como é que existe uma ditadura que toma o poder sem dar um tiro sequer? Como é que existe uma ditadura se o general chegou ao poder, Castelo Branco, depois do Congresso Nacional caçar o Jango, o presidente da Câmara, que era o Ranieri Mazzilli, tomou posse e foi presidente durante 15 dias, durante uns 10 dias mais ou menos, só entre o Congresso caçar o Jango, elegeu o Castelo Branco e o Castelo Branco tomou posse no dia 15 de abril. Isso daí está no Diário Oficial do Congresso Nacional. E, só para complementar, é uma matéria tão importante que o senador Randolfo Rodrigues, enquanto era deputado, fez um projeto de lei para assustar, para tirar da história esses registros do Diário Oficial do Congresso Nacional de 1º de abril até 15 de abril de 1974. Eles querem reescrever a história. Eles não querem que você saiba que o Brasil teve impeachment naquela época. O que eu acho é o seguinte... Teve naquela época e teve nessa. Tanto que eles falam que foi golpe nas duas. Né? Na verdade é o seguinte, uma coisa que eu acho que a gente concorda é o seguinte, só houve o regime militar, que para mim é uma ditadura... Tá melhorando, hein? Tô salvando essa alma. Porque é o seguinte, porque o governo populista perdeu o apoio do Partidão do Meio, que eu até esqueci o nome. Cara, ele perdeu o apoio da população, cara. Não, mas você falando aqui do Arena? Não era Arena, tinha outro nome. Na verdade é o seguinte, eram 3 partidos na época, um bem voltado para a esquerda, que era dos sindicalistas, etc. Tal, um bem da direita, que acho que era SDI, era isso, alguma coisa assim? Pois. Eu não lembro.
UND, eu não lembro agora o DN. E tinha um partidão no meio que era o grandão, que ele sempre ficava mais inclinado para a esquerda. Mas era tipo um PMDB da época, só que mais inclinado para a esquerda. Quando o Jean começou a fazer aquelas manifestações populares, inclusive acho que teve uma só, se não me engano foi uma só, o pessoal ficou com medo, falou, nossa, meu Deus, cara, o cara tá levantando sindicalistas, isso aqui vai dar uma merda. Então vamos fazer o seguinte, vamos apoiar mais pra direita. Quando veio esse apoio, os militares foram lá e tomaram o poder. O que eu acho, independente do que aconteceu nessa época, como que foi tomado o poder? Eu acredito que o regime militar foi sim uma ditadura por ser o poder executivo acima dos outros. Então, por exemplo, teve, se não me engano, foi a própria I1, eu não lembro, aí quem entende mais pode dizer, mas foi a I1 que fez com que o Poder Executivo tivesse, inclusive, o poder de prisão sem autorização do Poder Judiciário. Então, por exemplo, o cara podia entrar aqui e te prender sem o julgamento de um juiz. Uhum. Por isso, eu considero uma ditadura. Não, eu considero regime de exceção. Um regime de exceção. Sim. Tanto que depois os militares uma devolveram... ditadura não pode ser um regime de exceção também? É porque ditadura, o meu conceito de ditadura, não existe oposição. Naquele tempo existia. Muita gente... entendi. O seu conceito de ditadura é o seguinte... É só conceitual a nossa diferença muita aqui. gente defende que não é ditadura porque não teve um ditador. Eu achei que você ia falar isso, mas assim... Também. Mas eu não concordo com isso porque é o seguinte... não necessariamente uma ditadura tem que ter um ditador. Vamos supor, dá um exemplo. Vamos supor que tem um casal gay ditador. São 2 ditadores, cara. Não é uma ditadura? Então, exatamente. No caso aqui do Brasil, você tem o poder executivo como um todo, como um ditador das regras, sem poder judiciário e sem então você vai poder concordar legislativo. comigo que a gente está vivendo uma ditadura, porque o poder executivo comprando votos através do mensalão, através do petrolão, está anulando o poder legislativo. Eu vou mudar minha pergunta nas manifestações. Assim, compra de parlamentar com dinheiro público é uma ditadura? Então não é uma ditadura do PT? Eu acabei de ter uma ideia aqui, cara, porque você sabe o que eu faço. Democracia eu tenho certeza que não é. A definição a gente discute. Mas tem muita gente que fala que é ditadura. Eu vou fazer essa pergunta. Porque eles fazem o que quiser, inclusive botam goela abaixo todo o desarmamento, que foi votado durante o mensalão. Vou te dar uma informação aqui, já que eu não vou pôr esse vídeo. Eu vou tentar pôr esse... Não, vai ficar longo, aproveita o que você quiser. Ó, eu tô dando a permissão para ele editar, não é editar os temas, tá ok? Não é editar palavras e falas, não. Mas porque senão vai ficar... do jeito que ele quer. Não, é porque... seu ditador. É porque eu vou te matar democraticamente. É porque senão vai mudar o sentido ali. Não, você não vai fazer isso não, eu tô brincando, mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui eu tô te falando isso porque é o seguinte, esse final de semana eu vou pro sul e eu tô pensando em ir numa invasão de uma universidade federal. Porra, nem chama, hein? Então eu vou te representar lá. O que você perguntaria pro cara de lá? O que da... Cheguei na universidade invadida. O que você perguntaria? Não, moleza. Por que vocês estão aqui? Aí deixa eles falarem, tal. Aí você pergunta o que é a PEC 241. O que é PEC? O que é a PEC 241? E aí você começa a jogar na cara deles. Calma aí, você então está lutando porque você acha que vai haver um corte na educação? Mas e esses daqui da Dilma? E essa obstrução aqui para o FIES que a gente votou lá na Câmara dos Deputados e o PT estava querendo obstruir? Vocês não querem mais recurso para a educação? O governo Temer estava dando. Então, assim, para jogar na cara deles, que eles fazem oposição por oposição. Qualquer um que estivesse ali, eu, você ou qualquer pessoa que não seja alinhada com a esquerda, eles estariam da mesma forma colocando o bloco na rua. Aí você deixa eles pelados ali, cara. E não é difícil, Porque ali a maioria tá ali pelo coração. Tem um monte de idiota útil. O cara tá lá numa universidade, numa escola estadual, desculpa, mudando o assunto, lá de Curitiba. E é uma coisa que eu não pensei na hora, cara. O corte, entre aspas, da educação não é no âmbito federal? Sim. Como que isso vai afetar o estadual? Era só perguntar pro cara, fala uma coisa, quanto de dinheiro o governador vai deixar de dar pra sua escola por causa disso? Acabou, velho. Acabou. Também. E eu não tinha pensado nisso na hora, cara. Na verdade, me surgiu depois esse assunto. A verdade é que o cara, ele não vai chegar lá, mas ele poderia falar, não, mas aí o repasse federal vai vir menor, aí o cara poderia falar isso. Mas o cara não vai ter essa cabeça pra uma outra que eu vou te dar aqui, eu vou te dar depois os dados, tá até no livro do Evandro Sinote da Madrid, O Não Senhor Comuna. Ele faz um comparativo do número de professores que o Brasil tem e o número de professores que todos os países top em educação têm. O Brasil, assim, é mais do que o dobro. Então, às vezes fala, não, concurso público, tem que ter mais professor e etc. Mas é relativo à população? Não, é bonitinho o estudo dele, relativo, é bonitinho. Porque senão tá ali, tá no final do livro dele, é que eu não tô com o número fresco na cabeça, que eu li o livro dele tem um tempo. Mas ele falava com relação a isso daí também, que o problema do Brasil não é a quantidade de professores. Mas uma máquina pública inchada é mais gente
para a esquerda trazer para o lado deles, né? Vou perguntar outra coisa aqui, vou levantar a bola para você, talvez eu te enquadre, você que sabe, cara. Não, fala aí. Vamos lá. Cara, que história é essa de você ser o único cara que não vota com a ordem do partido? Você e seu pai, parece. Vocês são os únicos dois que não votam em relação a... E agora fala aí, meu, vamos ver se o PSC vai ver isso aqui. É porque a gente tem uma coisa chamada independência. A gente debate ali dentro do partido, a gente troca uma ideia com os outros parlamentares, mas eu não posso votar aquilo que... Porque, por exemplo, nós não somos políticos que mudam a opinião ao sabor de governo. Uma vez um jornalista perguntou, né? Vocês vão ser governistas agora com Temer? Eu falei, só depende do Temer. Não, eu vi esse. As nossas bandeiras, elas são muito bem definidas. Se o Temer for a favor da redução da maioridade penal, estamos juntos. Se ele não for, seria oposição. E eu acho que é assim, as ideias bem constituídas, e aí a gente vai analisando os projetos de lei. A gente não pode mudar o sabor do partido, isso daí, até porque eu fui eleito, não fui eleito por ser do PSC. Eu fui eleito por ser Bolsonaro, por pensar dessa maneira. 82.224. Para vereador e para deputado federal. Tem uma ajuda de marketing no nome, né, que não conta. Sim, não, com certeza. Hoje em dia, salvo algumas raríssimas exceções, na política entra quem tem o quê? Quem tem nome ou quem tem dinheiro. Então é um juiz que colocou um figurão na cadeia, é um delegado, um colega que fez uma grande operação. E um idiota é o cara no YouTube, será que vai? Olha, pode ser, cara. Se for um cara bem articulado e tal, pode ser. Cara, mudando, já que a gente não tá seguindo nenhuma pauta aqui, tá indo ao... Você tocou no assunto que é o seguinte, fala com eu já compartilhei vídeo teu no meu canal, sério, no meu Facebook. Pô, já. Eu sabia, velho. Aí, tá vendo? E os caras do Flávio também? Flávio também. É mesmo, cara? Não, mas te xinga porque você que dá o mole, pô. Você me fala que não concorda em nada com o Bolsonaro. Aí, porra. Aí você vai e fala que o Bolsonaro é autoritário. Agora eu vou cair no que você falou. Caralho, cara. Você não falou aquela hora que você... Pô, dá um desconto aqui eu esqueci a palavra que você usou quando você falou que... Pô, meu pai deu uma gafe econômica. Licença poética. Pô, me dá uma licença poética. Os caras estavam falando... Sim, eu dou. Não concordo em nada com o Bolsonaro. Tô te dando licença poética aqui, ó. Estamos aqui fazendo vídeo. Não é que eu peguei 20 projetos do Bolsonaro e fui ticando. Não concordo. Inclusive é o seguinte, dos projetos do Bolsonaro eu concordo. Com o aumento de punição para estuprador, concordo com do desarmamento que ele pôs lá para reduzir a burocracia, etc. Estatal. Tinha mais dois que eu fosfetanolamina, pílula do câncer. Não, esse aí não concorda. Não é que eu não concordo, eu teria que... Isso aí é uma outra questão, cara. Isso é o seguinte, vamos falar sobre isso, que isso é legal. Eu, pessoalmente, acho que você pode tomar o que você quiser, inclusive cheirar um pó. Pô, tu acha que o cara pode tomar êxtase em estágio terminal? Fosfetanolamina é fichinha. Sabe o que eu acho que não pode fazer? O cara não pode pegar e falar assim, eu sou médico, eu estou atestando que isso aqui cura o câncer sem saber. Então eu sou contra a postura do professor Xerice lá, como Cherini. Cherini? Nossa, nada a ver com o que eu falei. Eu sou contra a postura que ele teve. Mas a substância em si e o consumo em si, não, vai embora. Inclusive, eu não tenho esse conhecimento a fundo, mas parece que ele inclusive incentivava pessoas a não continuar o tratamento quimioterápico. Então eu acho que isso é uma coisa bem mais grave, já não sei. Então, eu já acho uma coisa bem... Por isso, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso e a galera caiu matando. Mas você é liberal e você é a favor de regulação estatal? Calma, cara, calma. Em primeiro lugar, eu não sou libertário, então eu sou a favor sim de algum estado. Em segundo lugar, eu sou a favor do cara tomar o que ele quiser, velho. Se ele quiser tomar veneno ali, mas ele toma. A gente tá Só falando... que você não pode falar que aquilo cura o câncer. Você não pode falar, eu estou atestando como um médico, como um professor, que isso aqui cura o câncer. Você não pode falar. Pode ser que cure. Só que você não sabe ainda, cara. Essa é a questão. Mas então, deixa eu tomar, vou morrer mesmo. Pode. Se falarem pra mim, ó, água de bateria na veia cura o câncer. Vou morrer, me dá água de bateria aqui agora. Eu também. Essa que é eu falo isso no vídeo um milhão de vezes, cara. Só que na internet existe um negócio, você sente isso pra cacete. Você fala eu ia falar agora, tá sentindo que a gente sente aí, ó. Você fala 10 coisas certas. Tem 1 milhão de caras pra te interpretar diferente. Cara, você fala uma palavrinha errado, o cara já, nossa, que ele fala, calma, cara, calma. E eu sou o cara mais mente aberta do mundo. Se você vier aqui e falar assim, não foi ditadura militar, foi regime, tá bom, vamos conversar. Porque, não, pô, por causa disso, beleza, cara, não vamos chegar aqui, não, é igualzinho a mim, é igualzinho a mim. Exatamente, cara. Então eu acho que o pessoal tem que ter mais essa mente aberta. Voltando numa outra pauta que eu queria falar, que é o seguinte, que eu entendo muito pouco disso, mas eu tenho uma tendência, eu quero ver se eu tô certo no meu pensamento. Eu sou a favor de presídios privados. Não. Não é a favor? Então, meu medo sabe qual que é, cara? É virar um mercado. Não, o PCC é muito forte aqui, cara. Eu tenho medo deles vencerem uma licitação, por exemplo.
Esse é o meu medo. Cara, eu nunca pensei Eu sou a favor de uma parceria público-privada no sentido de enxugar a economia. Aí assim, alimentação, aquela parte ali de lavanderia, etc. Aí tudo bem, você colocar a iniciativa privada com os agentes penitenciários ali fazendo o controle deles. Tudo bem. Cara, essa parada do PCC eu nunca Agora, aqui, cara, eu tenho meus receios. Sinceramente, eu não ficaria confortável de fazer uma licitação para presídio, não. Mas, por exemplo, uma PPP seria mais ou menos o seguinte, vê se eu tô com a ideia certa. Ou até mesmo, para a construção do presídio. Então, mas por exemplo, na administração, vê se eu tô correto. É tipo assim, imagina um prédio, você não contrata uma administradora para administrar o teu prédio? Sim. Seria isso que o governo faria. Tipo isso. Ó, temos o presídio. Vou contratar a empresa do Eduardo Bolsonaro aqui para administrar o presídio. E aí põe as... Aí já não pode, que eu aprovei a lei lá. A gente já aprovou a lei lá que não pode ter parente lá na... Mas um amigo seu pode. Não, mas aí eu entendi. Aí você acha que seria mais viável essa solução Sim. do que a Aí tudo bem, aí a gente pode discutir. Alguns até vão falar que isso é privatização, outros vão falar que não, mas enfim. Eu acho que não é. Eu também acho que não é privatização. Gera lucro direto para uma empresa de acordo... Isso é muito mais uma terceirização do que... Uma prestação... Acabou a bateria? Não sei o que tá acontecendo, velho. Acho que ela tá aquecendo. Você precisa do... Manda aí que não filmou. Vai, manda. Quer falar pra câmera? Manda aí, Gil. Vai falar alto pra pegar. Não. Dentro dessa parceria público-privada, essa lógica aí de gestão de presídio serve para a escola, para a gestão da escola militarizada, sendo que na gestão da escola militarizada, os militares da Polícia Militar entram com o quê? Com a administração da escola. Os professores são civis. Vou te falar a minha visão sobre esse tema. Eu acho o seguinte, eu não colocaria o meu filho numa escola militarizada. Eu, pessoalmente. Eu não acho legal o cara chegar lá, ficar jurando a bandeira. Não sou a favor do cara fazer prova de tabuada para passar. Porém, se ele achar que o filho dele deve ser matriculado, vai lá e faz. Quem sou eu ou o governo para falar isso? Inclusive, eu vou falar uma coisa bem radical, não sei se você é a favor. Eu sou a favor da total desregulação da educação pelo MEC. Quem é o MEC para falar o que eu vou ensinar para o meu filho? Eu acredito que as próprias pessoas vão saber interpretar muito melhor o que é mais importante para uma pessoa se dar bem do que o MEC. Por exemplo, eu acho muito mais importante eu ter um filho que saiba fazer conta de matemática, que saiba o que faz um senador, que sabe quanto rende a porcaria do FGTS, do que ele saber para que serve uma mitocôndria. Eu gostaria que ele soubesse para que serve uma mitocôndria, mas eu acho menos importante do que ele saber o rendimento do FGTS, cara. Poxa, então por que eu não poderia escolher uma escola ou até fazer uma escola que ensinasse mais isso e menos aquilo? Ou mais aquilo e menos... Por que não? Isso aí entra na parte da educação que você dá pro seu filho dentro de casa. Exatamente. Também. E assim, quanto às escolas militarizadas... Cara, você quer fazer um colégio militar? Tem gente que quer colocar o seu filho lá? Vai lá e faça, velho. Tem um monte de gente, cara. A gente foi lá em Manaus, a fila de pais era de mais de 400. Você gosta de escolas militarizadas? Eu gosto. Infelizmente, eu não estudei. Inclusive pro CPOR, meu pai falou pra me inscrever, eu perdi o prazo. Mas é fácil gostar. Você não tinha que fazer a lição de casa lá com o militar te dando palmatória? Palmatória. A ideia do cara. Olha, tem uma cicatriz aqui, vai falar que, tá vendo? Foi o teu pai que te deu umas bordoadas que chegou atrás de casa. O pai te batia? Meu pai nunca me bateu. Sério, cara? Quem dava lá escorreada aqui, não. Quem dava escorreada lá em casa era minha mãe. Sua mãe era foda? Pô, 3 irmãos, 1 ano e meio de diferença de um pro outro. Pô, porrada cantava lá em casa. Pô, coitada da minha mãe. Minha mãe tem uma vaga no céu já, rapaz. Porra. Dá conta dos 3 ali. Nós somos em 3 também, só que eu sou mais velho. Então você que dava porrada no Não, cara, a gente não brigava muito, sabia, cara? A gente era bem sossegado, cara. Eu sempre fui um bom filho, um bom aluno, um bom tudo. Mas isso aí... Vai arranjar um casamento já aí, ó. Mas lá em casa, assim, coisa de criança, cair na porrada, etc. Mas crescemos bons irmãos. Não. Você tem cara de folgado, cara. Não. Você tem cara de brigão, assim, tipo, não é de brigar na balada. Embalado, o cara esbarra em mim, eu peço desculpa pra ele. Ainda mais, ó, depois que eu comecei a andar armado, que eu entrei na polícia, aí virei mais lady ainda. É mesmo? Fechada de carro, eu tô com a razão, eu peço desculpa pro cara. É um santo, gente, é um santo. Não, mas é verdade. Andando armado sem ter responsabilidade, autocontrole, não pode ficar... Isso é uma coisa que eu posso me gabar, cara. Eu tenho sangue frio. Também. O sangue é frio. O cara vem, provoca, manifestante vai, me bate, quebra minha câmera, me chama de estuprador e... Beleza, vamos resolver na razão, cara, sem perder a calma sempre. Acho que é o caminho. Você faz alguma luta, cara? Não faço nenhuma luta, mas eu surfo. Você surfa, mas eu não... Minha paixão é surfar e gosto de correr também. Peladinha de futebol, quando tem, a gente joga, mas cada vez menos o tempo permite, em virtude do trabalho.
Mas quando tem a gente joga ainda ali. Já rompi o ligamento aqui, o cruzado anterior, o LCA. Todo mundo, né? Já também? Eu não, meu pai já rompeu. Mas já rompeu a orelha aí, pelo que eu tô vendo aí. Puta, o meu não. Aí, ó. Eu tenho uma porradeiro da balada. Sou nada, cara, sou nada. Meu, eu tenho uma vergonha do caramba disso aqui, velho, mas não tem mais jeito. Agora ferrou. Ainda bem que minha orelha é pequena, velho, porque é feio demais. Aí tá com a marca aqui, ó, da pancada que você tomou, cara? Não, isso aqui é da luta mesmo, isso aqui é do jiu-jitsu. Não, cara, pô, se eu tivesse virado tudo isso, eu ia usar isso lá. Claro que eu como é que eu tô estourado, pô. Fala disso aí, cara. A menina tá te acusando de estupro lá, cara? Seguinte, fala aí. Isso aí é o seguinte, cara. Eu vou até. Eu não sei se eu posso. Mas vou falar, vai. Não. Eu tenho imunidade, você não. Depois isso aí é o seguinte, cara. Foi o seguinte. Eu fui agredido lá e tal. Aí eu corri pra uma delegacia, era a delegacia da mulher. Era a delegacia da mulher, já estamos aqui. Pô, por que não falar que eu fui estuprado? E agora. E eu vou ser sincero, cara. Eu achei que esse não era um problema tão grande. Eu achei que era sossegado pra resolver. Mas não é, cara. Eu tô com um problemão, cara. Inclusive, essa noite mesmo. Tá vendo o que o Brilhante Ustra passava? Passou na mão dele, todo mundo ali foi torturado, foi não sei o quê. Ainda mais se o cara fosse bunda mole e entregasse os coleguinhas, como tem ex-deputado que fez isso, aí é que ele vai falar que foi torturado mesmo. Você não acha que é um pouquinho difícil a gente afirmar isso com tanta certeza, sendo que na época, como você mesmo disse, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha celular, a gente não tinha tanta informação, vai a gente presídio, não tinha uma mídia tão livre, cara. Mas é o modus operandi dele, vai no presídio que você vai ver um monte de torturado lá, cara. Teve colega, cara, porra, igualzinho a mim, cara, da Polícia Federal, que ficou 2 anos nas costas tomando tortura, sendo processado por tortura. O cara tava pensando até em se matar já, cara. Porque é uma cana brabíssima. O cara vai pra rua, a família dele se estrepa, porque normalmente ele é que dá a maior colaboração financeira da família. Poxa, é uma vergonha o cara ser preso. E injustamente ainda. Você pensa se o cara não fica pra morrer. Eu acho que fica um pouco uma disparidade muito grande você querer comparar a defesa de um cara lá de 1900 não sei quanto com a de um policial hoje. Eu acho que hoje a realidade é muito diferente disso. Mas é porque tem sedimentado na tua cabeça que aquele regime foi exatamente uma tortura de reivindicação. Assim, não necessariamente um cara que acha que o Ustra foi torturador é a favor de um policial ser considerado torturador e sofrer tudo isso que ele sofre hoje. Não tão isso. Eu acho que assim, a gente não pode ter nenhuma polarização nem outra. Nem um cara de esquerda que fala é todo mundo torturador, ele tem que se ferrar, tal, e nem o outro cara do conservadorismo que fala assim, não, se você fala mal do Ustra, então você é contra a polícia. Não, de jeito nenhum, cara. Vamos entender os meios termos aqui. Eu vou te falar. Eu tô falando assim, que é a mesma situação. O cara passou na mão da polícia, ele ia falar o quê? Que foi torturado. Não, isso é batata. A audiência de custódia hoje em dia. A audiência de custódia hoje em dia serve pra isso. Isso é ridículo. É ridículo. Me fala uma coisa. Você tem algum projeto de lei em relação a isso? Eu tenho um projeto de lei para engessar o Código de Processo Penal a fim de que não dê margem para audiência de custódia. Até porque... Peraí, aqui ficou muito jurídico para mim. Vamos lá. Eu fiz um projeto de lei para acabar com a audiência de custódia. Então. Vamos lá. Audiência de custódia para o pessoal que está em casa. Em 24 horas, a partir de foi fevereiro ou abril começou a aplicabilidade dela. Em 24 horas, o preso em flagrante vai ter direito a se reunir com um juiz, com um defensor e um promotor, para que eles escutem se o preso foi bem tratado pela polícia. Nesse momento, o cara fala que foi torturado, o cara chora, o cara fala que frequenta a igreja, fala que só não vai para o céu porque sei lá o quê. E os juízes, de quebra, o que eles fazem? Muitos deles coloca aquela pessoa na rua. Por quê? Coitadinho do bandido, né? Vai colocar ele em presídio superlotado? Essa é uma outra dúvida também. E aí quando o cara, por exemplo, que nem ele estava me contando um caso que o cara roubou e ele foi pego, tipo assim, instantes depois. Não foi pego no ato. Foi pego isso ainda é flagrante, tecnicamente. Ainda é flagrante. Sim. Esse cara, ele, por causa dessa audiência de custódia, que ele estava me contando, o cara falou que foi torturado. Ele saiu pela porta da frente e o policial ficou preso. Pode ser que o policial fique preso. Como que você pretende acabar com isso? Olha, se... Oi? Um bagulho mais estruturado. Você quer continuar? Você quer ver apanhar? Aborto, escola sem partido. Não, mas vamos falar da escola sem partido, cara. Isso é interessante. Você é a favor da escola sem partido? Eu sou a favor da escola sem partido. Aí é que tá. Eu quando eu li a lei, eu achei ela linda e tal, só que eu tenho um pé atrás com a escola sem partido. Aplicabilidade? Quem é que vai definir? O aluno é que vai ser o fiscal. Pode ter certeza que Não, mas pode ter certeza o seguinte, o professor vai ficar muito mais constrangido para doutrinar os alunos. E muita gente critica falando o seguinte, o Bolsonaro, escola sem partido, não tem uma pena. Os caras vão continuar doutrinando.
É igual a ideologia de gênero. A gente barra a ideologia, derruba a ideologia de gênero no Congresso Nacional e o professor na ponta continua pregando isso para o aluno. Mas a ideologia de gênero, sei lá, eu posso estar em Não, mas eu tô acho falando... que é uma ameaça. Não, então ok. Não, mas qualquer coisa... Eu estou falando o seguinte, que nós no Congresso Nacional colocamos as diretrizes e o professor não segue a lei. O professor é o primeiro... Porque não tem punição. Sim, porque não tem punição. As pessoas falam, tem que prever uma punição, uma multa que seja, sabe? Uma multa. Tem muito prestígio. Você aprovar algo contra professor, seja... Aí é que tá, não é contra o professor, difícil, é pró-aluno. Eu também acho, ele tem que servir ao aluno. Na prática é bem difícil. Agora sim, tira uma dúvida técnica. Por exemplo, vamos supor que eu sou cristão e o professor está ensinando o darwinismo. Como que você protege o professor de não ser acusado de um cristão de estar querendo doutrinar ele a ser ateu? O professor ele pode fazer o seguinte, ele pode cobrar as duas correntes ideológicas. Ele pode falar o seguinte, na prova... O professor ou o aluno? O professor. Tipo assim, se o aluno ele fala, é igual as provas que tinham quando eu era da faculdade de Direito. Você cita a corrente majoritária, a corrente minoritária, a corrente A ou a corrente B, mas sem aí, colocar ali a sua posição. Mas, por exemplo, se a gente falar de criacionismo e falar de darwinismo, nós estamos falando de uma corrente científica, que é o darwinismo, Sim. e uma corrente de doutrina religiosa, que é o criacionismo. Ele não é científico, ele é Mas religioso. se ele perguntar só de darwinismo, o aluno responde só sobre Darwin. Então, mas não quer ele querer falar que aquilo ali é o certo e que o aluno tem que seguir Sim, mas por exemplo, vamos supor que eu estou ensinando lá, estou dando um exemplo, eu estou ensinando que o homem veio do macaco, que não é bem isso, mas vamos supor, o homem veio do macaco. Pelo menos não veio do macarrão agora. vamos por essa então. Aí o aluno pega e fala assim, eu acho que o homem veio do macarrão. Como é que você protege o professor dele não estar possivelmente doutrinando um aluno para ele não acreditar ou que o homem veio do macarrão, ou de Deus, ou de outra... Como é que você mostrar pelo menos as duas teorias mais importantes, que maior reconhecimento científico, mas, cara, reconhecimento científico não tem nenhuma. Agora sim, como que você vai definir qual que vai ser... Sim, mas aí você está falando só de darwinismo. Como que você vai definir a outra corrente sem base religiosa? Porque, por exemplo, você pode... a gente pode citar mais de 2.000 religiões. Vamos supor que tem um hindu na sala. Aí o hindu pega e fala assim, não, se você está ensinando darwinismo, está ensinando criacionismo, eu quero que você ensine o hinduísmo também. Aí vai vir o pastafarianista, eu quero que você ensine pastafarianismo também. Eu acho que fica uma coisa muito difícil de você definir exatamente o que é e o que não é doutrinação. É que a gente... Você está tocando um ponto interessante, mas é o seguinte, é que a gente tem um diagnóstico tão claro de doutrinação nas escolas, que a gente está discutindo aqui uma questão filosófica, que é a exceção, e não a regra geral. Mas por o que acontece? O cara se forma hoje no segundo grau achando que o MST é um movimento justo, que o socialismo é o capitalismo inferno, que o empresário é o malvadão e quer acabar com a FGTS, com o auxílio-desemprego, com férias, licença maternidade. É disso que a gente está falando. Mas, por exemplo, cara... Aí vai a sala inteira gritar fora Temer. E nem sabe que é a Dilma que estava fazendo corte da educação um tempo atrás. Às vezes os caras nem lembram que o Temer era o vice da Dilma. Agora me fala uma coisa, cara. Por exemplo, sabe o que eu acho que seria uma medida muito eficiente, que, vamos falar real aqui, é praticamente muito mais difícil de se passar? Acabar com a regulação do MEC. Sabe por quê? Se eu quero ter um filho doutrinado, eu ponho ele numa escola que doutrina. Sabe o que vai acontecer? Automaticamente... Hoje você quer colocar filho numa escola judaica? Bota. Numa escola batista? Bota. Automaticamente, entre aspas, vamos falar o mercado, vamos falar filosoficamente, o mercado vai definir quantas escolas vão ensinar mais coisas de esquerda, que o sindicato é bom, que o sindicato é ruim, etc. e tal. Quantas escolas vão ensinar mais matérias científicas? Por isso que eu acho que o MEC é uma briga de governo com governo. É o MEC querendo passar uma grade, o professor querendo passar uma parada, a gente querendo se defender, colocando escolas sem partido. Vamos fazer o seguinte, acaba com essa porra toda, acaba com isso aí tudo. Cada um faz o que quer, pronto, cara. Sim, você vai poder onde? Essa é a grande sacada do voucher. A pessoa ela pega o voucher, cara. Você tem lá R$1.000, R$500 que seja, para matricular o seu filho, você escolhe. E a escola vai competir pelo aluno? Sim. Não, eu quero você aqui, vem pra cá. E não ao contrário, hoje acontece o contrário, né? Minha mãe foi matricular uma vez o meu irmão na escola, eu lembro, cara. Tipo, a pessoa nem gostava, tá com excesso de porque ela não quer o aluno, cara. Ela não quer, ela fala, tá bom, depois você volta aqui. Pra ela tanto faz como tanto fez ter um aluno. Agora, se você tem um sistema de vouchers, não. Aí, não, eu quero mais aluno, eu quero que a minha escola seja melhor, eu quero isso, quero aquilo. Realmente é um ponto bem interessante esse daí. Sim. E é isso aí, concordamos aí, tá vendo?
Concordamos, cara. Pessoal, aqui foi o Eduardo Bolsonaro do canal. Não. Agora você vai fazer uma coisa. Agora você vai fazer uma coisa pra mim. Você vai falar assim, ó. Pro pessoal se inscrever. Digita tudo junto no momento. Ó, o texto é esse aqui, ó. Se inscreveu um caralho. Você vai apoiar. Não, você tem que falar assim, ó. Se inscreve no momento. Pessoal, você é livre para escolher. Quer se inscrever? Tem um canal, como eu falei, tem o canal do Eduardo Bolsonaro, tem o Carteiro Reaça também. Você é livre, você faz o que você quiser na internet, beleza? Cara, que bacana, pô, ficou legal pra caralho. Eu achei muito louco, cara. Obrigado mesmo, cara. Eu espero que você tenha gostado também.